Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos numa noite sagrada, numa noite iluminada, no Ser Artista Podcast, nosso canal no YouTube e em todas as redes sociais. Como eu falo sempre, esse projeto é oriundo desse livro que eu tenho muito orgulho de ter feito com o Arnaldo Bloch pela Rapper Colley. E a gente estreia uma peça em janeiro e depois uma série. A convidada de hoje, como eu sempre falo, é além de uma amiga. Ela faz parte da minha família, ela é minha cúmplice, ela é minha doce namorada, como eu costumo dizer, mas ela é minha amiga do coração. Pela vida inteira que nós vivemos momentos incríveis, eu tive provas e mais provas da relação verdadeira que a gente estabeleceu em mais de 20 anos de companhia. Muito boa noite, Fabiana Carla. Eu não tenho como não estar nesse estado que eu estou, estado de graça de estar aqui, verdadeiramente. E eu não tenho educação para vir fazer esse podcast. Porque eu disse Perca que eu a sua educação. Controlar, eu ia... Mas não dá para ver uma abertura dessa. Passa um filme na cabeça e saber que eu estou inserida no meio de tantos talentos maravilhosos que eu cresci vendo, que você realmente foi abduzido por essas pessoas através da arte que cura, que salva, porque fez isso comigo, inclusive. Né? Eu acho que eu nunca falei para ninguém tão abertamente, mas hoje eu tenho a tranquilidade, porque você tem... Isso aqui é um acolhimento, eu me sinto em casa e com um amigo que eu sei que me protege, que me respeita e que vai... que é digno de eu me abrir aqui da melhor forma possível. E eu vou confessar para todo mundo, quem não sabe, eu tenho TDAH. E eu nunca falei tão explicitamente, eu descobri já adulta. E eu acho que a arte me salvou. Explica para as pessoas o que é o TDAH exatamente. Pois é, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tudo que na minha vida eu achava que era criatividade, era um TDAH também, que não foi descoberto. E aí eu descobri na pandemia, descobri adulta, mas tudo bem, porque a arte me salvou. Os 220 que eu tinha a vida toda foram plugados, né, na arte, na tomada da arte, que foi que me deu norte, eixo, que me acolheu e pegou essa energia toda que eu achava que era criatividade e colocou nesse lugar artístico para que eu pudesse conseguir utilizar dessa dificuldade como um trampolim. Então, eu sou muito grata à arte e acho que esse trabalho que você está fazendo aqui, eu estou muito emocionada porque é um sonho que você está realizando, porque Sim. Eu te conheço há muito tempo, sei desse teu desejo de enaltecer os teus artistas e todos os artistas, porque quando você faz uma obra como Ser Artista, você faz um compilado para a categoria toda, para todos, sem exceção. E eu sei do teu coração, da tua vontade, quanto tempo faz que você faz isso com vários artistas. E eu acho que é a realização de um sonho. Então, é uma noite, assim, é um momento muito especial para mim. Que alegria, que alegria. E eu estou sentindo toda essa tua energia, tenho certeza disso. Estou segurando a minha emoção também. E você falou tudo que eu queria ouvir no bom sentido. Esse é o nosso objetivo. Sim. É construir um legado, construir um momento de amor e troca. A gente precisa trocar, né? As pessoas se afastaram muito. Mas eu vou falar coisas que talvez a imprensa não saiba, que eu gostaria de deixar registrado, Sim. e que as pessoas entendessem como se constrói uma relação. Ela não é do dia para a noite. Não. Eu estava em casa,
assistindo o programa Zorra, que não lembro na época se era Zorra Total. Era Zorra Total. Total. E me deparo com uma atriz fazendo uma personagem chamada Gislaine. Gislaine. Respeita que meu nome não é bagunça. É Gislaine. Tenta muito nervoso. Eu não consigo, eu não sou ator. Que isso, também nunca Não pensei sai, que você não fosse sai. ser esse apresentador incrível, você está sendo. E aí, eu me apaixonei completamente quando a vi na televisão. E depois eu soube que aquilo era a segunda aparição sua da Gislaine. Imediatamente eu fui atrás dela. Eu que liguei para Fabiana, convidei para ela no escritório. Fabiana foi com o seu primeiro marido, ou segundo, já não me lembro mais. Isso não interessa também. E ali a gente ficou muito amigo. Mas tem um momento, Fabiana, que eu fiquei muito na cabeça. Foi você ainda galgando a vida no Rio de Janeiro, quando um dia você me liga e fala, eu vou me embora do Rio de Janeiro porque você estava morando no Rio Comprido. Long River. E teve um tiroteio gigantesco e você liga e fala, Montenegro, estou indo embora. Né? E eu nunca mais esqueci isso. Como é que você faz uma visão de tudo nesse momento que você está aqui? Daquele momento daquela ligação até sentada nesse estúdio, na posição privilegiada que você se encontra. Como é que você vê esse filme da sua carreira? Eu acho que eu tive... porque eu não gosto de dizer que eu tive sorte, né? Porque muita gente acha que o trabalho da gente é sorte. Eu sou abençoada, sim. Bênçãos eu tive muito, mas eu tenho muitos anjos da guarda. Sim. Como você, por exemplo. Obrigado. Que quando eu disse que eu ia embora... você rapidamente pegou o telefone, ligou, fez umas ligações e disse, não, você não vai poder ir embora por causa disso, porque eu também... É porque tudo tem um começo aí que a gente tem que situar as pessoas que estão assistindo, que é o seguinte, as pessoas acham que quando você vem no Nordeste, você vem puxando uma cachorra, né, numa rural, e não, eu tinha uma vida muito bem estabelecida, eu sou filha de um fiscal da fazenda, auditor fiscal, que é meu pai, minha mãe tem formação de professora, contadora também, mas... eu casei, eu morava com os meus filhos, com a família do meu marido na época, e era um pessoal que, assim, tinha uma condição financeira boa, a gente morava na beira-mar de Boa Viagem, só que eu tinha um sonho, e eu precisava realizar esse sonho, e essa minha família me acolheu muito. Só que eu não queria pegar e desfalcar essa grana que estava voltada para a minha família, como se eu fosse um doidivanas e quisesse até porque vocês eram muitos. Nós éramos muitos, mas assim, eu tinha os 3, né, pequenininhos, ainda tinha o filho do Samuel, que era meu marido na época, mas a gente tinha um acolhimento familiar muito maravilhoso, que permitia que a gente tivesse vindo como foi, como aconteceu. Claro que existia um sofrimento emocional muito grande, mas a gente tinha uma questão financeira que eu não ia ficar jogada. Mas eu, particularmente, não quis mexer nisso, porque se não desse certo... Eu só queria experienciar aquilo, eu só queria ver como seria, porque se não desse certo, eu ia ter uma culpa pro resto da vida. Tipo assim, mexi na grana da faculdade dos meninos, enfim. E esse sonho não é um sonho qualquer, você começou a fazer teatro amador pequenininha, né? Você se encantou lá já. Me encantei em Recife, né? Comecei a fazer desde os 14 anos, na comunidade de uma fraternidade espírita que minha mãe frequentava, que era o Alta de Souza, e eu comecei fazendo quase uma pedra. Depois eu era uma cristã jogada aos leões, era um livro acho que de Emmanuel, era chamado Há 2000 anos. Adoro, mano. E era incrível. Mas aí, eu só estou citando as pessoas que realmente eu não queria mexer nisso tudo, nessa grana, e eu fui pegando as oportunidades que estavam na minha frente. O cavalo selado, como eu digo, né? Porque a gente, às vezes, vê o cavalo selado, mas desvia. Não, eu quando vejo o cavalo selado, eu monto. E aí, eu fui morar na frente da faculdade, na Rua do Bispo, que até quem morou nesse mesmo apartamento foi o Cosme, eu acho. E é o ator... Cosme dos Santos? Acho que ele morou no mesmo apartamento. Todo mundo dizia, você mora no apartamento do Cosme, né? Aí eu ria. Eu falei, então é uma coisa boa, que ele é um ótimo ator e tal. Aí... Eu acho que ele morava no Rio Comprido mesmo. Aí eu sempre fantasiando pra tudo ficar legal e feliz, né? Que eu tenho essa coisa comigo, a síndrome de Poliana. Eu acho que eu tenho isso desde criança. Se as pessoas conhecem O Segredo, eu já fazia isso quando era criança, mas... compreensível também. Você sai do Nordeste pra buscar um sonho no Rio de Janeiro, você tem que florear um pouco. Florear. Senão fica muito duro tudo. Pois mas tem gente que é muito sofrido, viu? E eu não tenho essa tendência. Você não tem tendência à depressão. Não posso. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu arrumei as coisas do jeito que eu pude e tal, só que
começou um negócio, e eu comecei a ver uns negocinhos assim, passando, e eu tava... Aí eu disse, meu Deus, eu acordei embaixo da cama, porque eu fiquei tão nervosa que eu dormi, acho que de noite, eu escutando barulho, eu acordei debaixo da cama. Aí eu acordei, eu falei, vou embora agora, não preciso disso aqui, gente, eu não posso ficar aqui desse jeito. Aí foi quando eu te liguei. E aí você me acolheu, porque você podia também ter dito assim, Fabiana, seu contrato não vai rolar, não dá, Sim. mas você viu alguma coisa em mim que você segurou na minha mão e disse, vamos. E aí, com pouco tempo, eu estava morando já aqui pro lado da Barra. E aí correu tudo muito rápido. Correndo muito rápido. E começou as coisas foram acontecendo. Agora, né? Você veio para o Rio de Janeiro, ficou bem carioca, mas o Nordeste nunca saiu de você. De uma maneira, como você assim, você é uma nordestina que eu considero autêntica, porque você vai sempre, você cultua a cultura do Nordeste, você ama aquela região, você divulga aquela região, e como é importante a gente reconhecer as nossas origens, né? Porque a gente não se perde. É muito Quando bom eu estou me isso. perdendo de alguma forma... Hoje em dia, as pessoas perderam muito a saúde mental, né? Sim. E eu primo muito por ela. Eu acho que a pandemia veio mostrando para todo mundo a dificuldade que a gente tem de se manter no foco, das nossas emoções estarem, às vezes, falhando. E até a fé que eu estou vendo aqui, para muita gente, faltou. Meu amuleto. Teve que se agarrar com a fé, sim. Seja ela qual for. E aí, eu acho que eu comecei a dar um mergulho interno e começar a buscar artifícios para melhorar a minha saúde emocional, meu equilíbrio. E aí, sempre quando eu estou saindo do eixo, eu acho que eu tenho que voltar para as minhas origens. Tanto que, assim, eu fui agora há pouco... O São João, para mim... Tô louco para ir, Fabiana. Nossa, é um mergulho Falei até com cultural. o Cristiano, que a Thay falou que a Thay vai me convidar ano que vem. Tem que Eu tô louco para ir para a Festa São João. Você não tem noção do que é. E cada estado traz a sua identidade. Porque, por exemplo, no Maranhão, tem o boi também no São João. Cada boi mostra as suas danças, as suas tradições, os seus trajes. E é uma festa muito brasileira. É uma festa que... Você dançava quadrilha quando era criança? Dançava. Eu já fui rainha do milho, meu amor. Rainha do milho. Ela vendia rifa e tudo. Tem que vender rifa para ser rainha do milho. Eu saía me acabando para vender a rifa da rainha do milho. Agora, a festa hoje em dia dura 30 dias, é isso? Olha, mesmo? eu acho que aqui tem muito mais festa de São João do que no Nordeste. Porque a festa dura 30 dias. Mas aqui eu fiquei impressionada que tem festa junina, julina e agostina. Eu nunca vi. Já tem agostina, né? Tem agostina aqui. E eu achei incrível, porque eu acho que só tem a ganhar, né? A galera gosta. Porque é um mês de fartura, Marcos. É mês de mesa farta, de milho, de prosperidade, que deu certo a colheita para as pessoas que estão lá no sertão, nas pessoas que estão plantando, sabe? É lindo. É muito bonito. É então, muito assim, bonito. tem muita tradição, tem simpatias. Eu amo o Nordeste. Nossa, é um período lindo. E aí eu mostrei, assim... Eu sempre... faço isso, sempre trago os meus amigos, trago as pessoas para tentar divulgar o máximo que eu puder. Eu gosto também do carnaval, que também é forte lá, né? Sim. É tanto que eu fiz o livro que a gente vai falar. Galo. Mas, enfim... Então, eu mergulhei de volta nas minhas origens, revejo os meus amigos, as pessoas perguntam para mim, o que é que você sente mais falta? Eu sinto falta das pessoas, porque eu posso ir para lá, posso me deslocar, tem gente que não pode, né? Então, é um privilégio. Eu acho que eu me lembro quando eu precisava ir para o Nordeste. Até porque agora é muito caro. Muito agora caro. É mais caro ainda. Fica aqui o meu protesto, inclusive. As pessoas muito caro. Precisam transitar mais uma vez pelo país. Tem gente que passa anos sem ver a família. Sim. Isso é muito doloroso. Não deveria ser assim. Muito doloroso. E eu, quando chego lá, realmente eu mergulho na minha cultura. Eu fui ver uma exposição maravilhosa, que é sobre o armorial, o movimento armorial, que nada mais é do que um movimento lindo que a Ariano Suassuna fundou. Nossa. E que é trazer o erudito para o popular. Porque aproxima e não deixa de dar o quê? As pérolas que o povo precisa. E a Natália sempre fala, como é que o povo não vai gostar de ópera se o povo não conhece a ópera? Pois é. E o Ariano Suassuna quebrou todos os paradigmas. E eu tive a honra de assistir o Ariano Suassuna no Teatro Municipal 2 vezes, às 11 horas da manhã, durante 3 horas, mas naquelas palestras que ele fazia sem intervalo. Maravilhoso. E eu agradeço todos os dias Deus ter permitido isso na minha vida. Maravilhoso. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um paraibano, mas que ficou com alma de pernambucano e quis ficar lá. E eu acho que foi um ganho muito grande pra gente, sabe? Nossa Senhora, ter dos tantas maiores nomes literários do país. Fabi, quando você vem para o Rio de Janeiro e deixa 3 filhos, né? Não vamos florear porque a gente vive numa cultura do julgamento. Sim. E eu acho que você foi muito julgada, às vezes, erroneamente, né? E por pessoas que nem tinham esse direito.
Como é que você larga 3 filhos e vai para o Rio de Janeiro realizar o seu sonho? Ninguém sabe que você tem uma família maravilhosa por trás e tudo mais. E se em algum momento fez você ficar mais fraca, te magoou, você teve alguma crise com isso, ou você achou que isso fez parte do processo natural e você soube superar isso de uma maneira madura? Me fragilizou muito, me mexeu, me doeu, mas eu sempre fui uma pessoa que eu paro e vejo assim, eu sempre usei muito a minha inteligência emocional. Porque diz mais sobre mim do que o julgo dos outros. Sim, total. Então, é por isso que eu pago terapia, né? Para poder me fortalecer, para poder me entender, saber o meu limite, saber quando vale a pena responder, quando vale a pena só olhar e lamentar. Porque aquela pessoa oferece o que ela pode e a minha vida é tão boa, Marcos. Sim. Eu sou tão grata a Deus. Você sabe disso, o quanto a minha vida é boa, e o quanto eu busco essa vida tranquila. E o quanto você retribuiu para os seus filhos o tempo perdido que você veio... Perdido no sentido de batalha. Sim. Né? Porque o você... tempo que eu não pude estar que não com pôde eles. estar com eles. Você foi muito doloroso para uma mãe abrir mão e você retribuiu graças ao seu trabalho com todas as suas vitórias. Isso é lindo. Eu formei 3 filhos. Formei 3 filhos claro. com o meu trabalho. Os 3 são formados. Eu até brincava, eu dizia assim, gente, vou levar esses meninos para viajar porque vai ser a terapia. E é uma coisa que eu não sou mão fechada, é em viagem, porque eu acho que a gente coleciona conhecimentos. Eu digo para os meus filhos, estudem e aproveitem o que vocês puderem de ter conhecimento, porque conhecimento é a chave do mundo. Perfeito. Então, é uma moeda de troca. Se você souber uma língua que o outro não sabe, você tem uma moeda de troca. Então, eu sempre me esmerei para que eles tivessem conhecimento, que eles pudessem... Eu quero botar eles no trilho e deixar que eles trilhem a vida deles, mas eu tenho que dar base, né? Sim. Eu acho que são escolhas que a gente faz quando bota filhos no mundo. São os 3 corações que batem fora do meu peito, mas que eles têm que ser cuidados. E eles te cobraram essa ausência quando você resolveu ir à luta? Eu acho que eles entenderam, assim. Muitas vezes era muito sofrido, porque ver uma criança sentar na mala e dizer, eu vou na sua mala. E você ensinar, você ter inteligência emocional, dizer assim, venha cá comigo, você vai apertar o botão da caixinha mágica, que é o elevador, e mamãe vai entrar e vai sair. Porque eu acho que as pessoas têm que entender a não ficarem se vitimizando na frente dos filhos na hora de trabalhar, porque o trabalho edifica, o trabalho é muito importante, o trabalho me deu tudo, que eu tenho, inclusive, emocionalmente. E você foi em luta para eles. Para eles. Então, assim, e foi muito bom eu ter vindo com filhos, sabe por quê, Marcos? Porque eu podia ter ficado Rio de Janeiro, sabe? E ter me perdido nesse rolê de estar aqui, conhecendo gente, podia ser uma coisa muito maneira, mas sem foco. E eu acho que os meus filhos me deram um foco para eu saber que tinha gente me esperando e que fazia sentido eu estar aqui, mas que tinha um propósito. Muito bom. Então, eu me fortaleci da forma que eu pude, com a minha nobreza, com a minha dignidade, tentando guardar todos os sentimentos que eu aprendi na minha vida e sabendo que tinham crianças me esperando e que eu devia isso para eles. Essas ausências, em algum momento, seriam atenuadas. E a melhor coisa do mundo é quando eles crescem, que todo mundo tem a síndrome do ninho vazio. Eu tenho a síndrome do ninho cheio, né? Porque vira uma casa E a sua casa hoje mora sua mãe, né? Suas irmãs, eu adoro. Todo a Embaixada de Pernambuco, né? E aí... Eu também adoro casa cheia. Adoro casa cheia. Adoro. Quem convive comigo... Eu sou tijucano, gente. Pronto. Sou tijucano. Não tem jeito, a gente é feliz assim. Claro, quem viver com a gente vai ter que entender que vai viver assim. Amém, Senhor. Né? E aí, eles quando crescem, eles falam abertamente para mim, assim, que tudo que eles acham, sabe, me colocam que entendem as minhas ausências. Isso, para mim, Marcos, tirou uma bigorna, assim, sabe, da minha cabeça. Muito legal. Foi tão bom. Agora, hoje, você tem uma atriz, você tem uma cantora, né? Samuelzinho se formou em nutrição. Como é que você lida com 3... Mas ele também é ator, tá? Ah, é? E fez o meu filme, uma ponta no meu filme. Samuelzinho, eu nem vou comentar o teu Instagram, tá? Eu não vou nem comentar. Já o menino vai querer fazer OnlyFans. Agora, como é que é você lidar com 3 filhos agora, que os 3 estão na vibe da arte? Isso é uma coisa que foi surgindo depois... E eles vendo o seu sucesso, foram influenciados por vocês, ou você naturalmente percebeu que eles tinham vocação e talento para tal? Não, eu deixei que cada um se expressasse do jeito que quisesse, não quis projetar nada neles, mas comecei a observar e identificar que eles tinham um tino artístico, uma vez que Samuel dançava, era High School Musical, aquele, sabe qual? Sei, claro. Ele dançava, e eles eram... Só que assim, Samuel dançava, mas quando era para se apresentar, ele não queria. A Xuxa fez de tudo no programa dela para que ele fizesse a dança, e ele não quis. E ele disse para ela, não vou fazer não.
E eu fiquei morta, mas eu entendi e respeitei. A Laura sempre teve a questão musical, desde 7 anos de idade, ela sempre compôs, Compõe, né? cantava em todos os lugares, sempre foi uma menina que amava música, então ela é compositora desde pequenininha, então isso já me chamava a atenção. E Beatriz sempre foi atriz, que eu idiota louca, eu maluca, falei assim, gente, eu vou botar o nome da minha filha. Olha que graça. Eu resolvi botar o nome da minha filha Beatriz, porque eu pensei que ela ia dizer, mãe, I want to be Atriz. Gente, Que pelo lindo. amor de Deus. Que lindo. E aí, eu coloquei o nome dela Beatriz e ela, de certa forma, eu acho que quando eu contava essa história, influenciava um pouco. E ela era dramática. Ela tinha... Ela realmente ela tem um dom, assim, de interpretar. E ela fez também o meu filme que vai sair, o De Repente Miss, quando eu jovem. E ela fez o Verão 90, eu jovem. Só que ela fez a primeira novela dela, acho que era os 6, 7 anos, que era Eterna Magia. Ela fazia a Celinha. A novela Querer ele fez. Pois é. Novela maravilhosa. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu discuto muito com as mães que querem que os filhos sejam atores, porque muitas vezes a criança não tem vocação, mas ele tem o talento. Sim. Né? E eu acho que talento e a vocação tem que andar junto. Como é que hoje você já é uma atriz consagrada, de sucesso, vendo os três filhos caminhando, querendo o seu lugar ao sol no espaço das artes, você apoia ou você, como você é uma conhecedora da carreira, do sucesso, mas também das mazelas que a carreira enfrenta, você preferiria que eles fizessem outras coisas, sinceramente falando? Não, sinceramente falando, eu te digo o seguinte, é como eu estava dizendo no início, eu acho que eu tenho que apoiar o que eles escolherem fazer, entendeu? Então, é claro que se eu tenho um conhecimento com uma pessoa, eu vou pedir teste, mas eu sou muito chata. Porque, primeiro, eu não quero que eles achem que é tudo fácil, e quero que eles entendam se eles são capazes, se eles se sentem confortáveis. Porque, por exemplo, Beatriz, eu sinto que ela é boa, mas ela não consegue transitar bem na coisa da espera, do teste. Ela fica nervosa, a famosa ansiosa, vocação. Que é a vocação. A vocação. Né? Então, ela não é confortável nesse lugar e eu respeito. Quando surge alguma coisa que ela está interessada, que ela quer fazer, que ela me pede uma opinião, ok. E ela ensina inglês hoje também, ela é professora de inglês. Então, ela se realiza fazendo isso. Ótimo, tem outra profissão paralela. Pois é formada em administração. Então, ela tem outras coisas para fazer, mas, de vez em quando, ela vem e dá uma brincadinha, como ela diz. Mãe, é uma brincadeira séria. Eu não estou brincando, não, porque eu digo, olha, não pode brincar, é arte, é sério. Você vai chegar na hora certa. Não, mãe, claro. E ela fica amarradona, a gente vê que o olho dela brilha, que ela faz. Você vai assistir, você vai ver. Mas ela não consegue transitar pela nossa atmosfera de ter que esperar, de ter que ficar naquela angústia, de não saber. Muita gente diz que atuar é arte de esperar. É arte de esperar. E é difícil você também, assim, ter uma disciplina. Porque é um celibato. Quem vê o close não vê o corre. Exatamente. As pessoas não sabem. As pessoas não têm noção do que a gente abdica na vida, no dia a dia, pra gente chegar onde a gente chegou e fazer o que a gente faz. Exatamente. É muito glamourizada a nossa profissão. E é uma relação de 12, 15 horas por dia. E essa relação que eu quero que você fale, porque a história sua com o Sherman na porta da TV Globo, eu acho antológica. Quando você para ele, quero que você conte em detalhes como foi, que eu quero deixar isso eternizado. Nossa. Que é ali que começa tudo. Ali que começa tudo. Na Globo, né? Assim, que a gente começa a trazer a sua carreira televisiva, assim, o que você fazia lá. Eu acho que é o seguinte, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter em mente sempre que para você tentar uma carreira fora do seu estado, fora da sua cidade, eu acho que você tem que, primeiro, ter feito algo naquele lugar. Porque você já vem com a história. A não ser que seja um olheiro que te viu e que vai te chamar, te tirar de lá. Mas no mínimo, você já tem uma história. Porque o artista, Marcos, não é só quem tem notoriedade. O artista, você já nasce artista. Você não se torna artista. Entende? Agora, as oportunidades que são... outras coisas aí que abrem mistura portas. Sorte, contato, destino, carisma, que é uma coisa que não explica, você nasce ou não nasce. Carisma. Eu olho pra você, eu vejo um sol, né? Mas é isso, tem gente que tem e não tem, isso tem não gente explica. que é talentosíssimo, mas não tem carisma. Pode estar fazendo muito sucesso, mas passa na rua, você não liga o nome à pessoa. Isso, e uma vez um cara me perguntou assim, você quer fama, dinheiro ou sucesso?
Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero sucesso, porque se você tem talento e dinheiro, você tem sucesso. Porque aí, é verdade, eu falei, porque é o seguinte, se eu estiver na porta de uma boate, fora do país, e o cara me conhecer, e ele me olhar e ele for meu fã, você pode dar o dinheiro para ele entrar, para poder você entrar. Você pode dar dinheiro para ele, para você entrar, ele vai fazer assim para você, e se ele gostar de mim, ele vai me botar de graça na boate. Só porque ele gosta de mim. Porque ele gosta do meu E isso trabalho. acontece mesmo, Isso porque acontece. que é um carinho que as pessoas têm de querer estar Não é perto carteirada, de não é nada, é carinho. carinho. Eu te digo que aconteceu uma história, vou até contar essa história aqui. Eu estava em Recife e aconteceu uma situação super chata, que roubaram meu celular. E eu fiquei nervosa, tudo. Quando eu vi, chegou um monte de policiais e trouxeram até no carregador o meu celular. E disseram, dona Fabiana, olha, entrou gente com um mato aqui para buscar seu celular, trouxe até o carregador. E eu disse, eita, muito obrigada. E abracei os caras, ri, brinquei, estava nervosa. Aí todo mundo, não, ela tem dinheiro para pagar, ela podia comprar outro. Mas tem uma diferença. Se eu não fosse uma artista também do povo e que eles gostassem de mim, você acha que eles iam meter o pé? Eles iam dizer, tem dinheiro. Claro. Mas tem outra artista que teve uma situação parecida, que eles não tinham simpatia por ela. Não é porque não era pernambucana, era pela figura mesmo. E não teve a mesma postura. Então, a questão não é porque a gente é artista, é o que a gente emana, o que a gente passa, sabe? O carisma. E eu, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que eu vim com esse presente, sabe? Que eu acho que o carisma é um presente. Eu usaria ele na minha vida, independentemente de ser artista. E você tem uma comunicabilidade com todas as faixas etárias, com todas as faixas financeiras. Você é uma pessoa, no fundo de alma, muito simples. E eu acho que essa é a missão do artista, na verdade. É porque eu uso falar a verdade. com todo mundo, né? Sem fazer qualquer distinção e tentar transformar, inclusive, dar voz a quem não tem voz. Que é uma coisa que você... Amplificar. Que você faz muito isso. Mas vamos voltar à história do Sherman, que eu quero que você me conte como foi. Você estava na porta da Globo, o Sherman passou e você se jogou na frente dele. Foi isso? O Sherman estava na porta, eu estava com a irmã do Pedro Malta, a Daniele, do meu lado. E o Pedro tinha entrado para fazer Coração de Estudante na época, para ser o filho do Fábio Você foi acompanhando, então, a irmã do Pedro Malta? Eu fui acompanhando a Daniele, o Pedro, porque são amigos da minha família há muito tempo. Minha mãe conhece a mãe do Pedro antes de eu nascer. Então, quando eu vi que eles iam, eu resolvi, né? Eu estava vindo fazer um trabalho aqui, que inclusive, quando eu vim fazer esse trabalho, era para pegar as peças daqui e levar para Recife. E era um amigo, Antônio Bernardes, que era dono de um teatro, e que eu fazia um espetáculo, que era o Saltimbancos. O Pedro fazia o Pintinho, e eu fazia galinha, gente. Era tão maravilhoso. Antes de ter filho, eu fazia gata. Depois de filho, você virou a galinha. Mas eu confesso que eu gostava mais de fazer galinha. E aí, Pedrinho era meu pintinho, e a gente começou a desenvolver essa história de querer, que a gente achava que o Pedro era a cara do Fábio Assunção. E lembra mesmo. Lembra. E a gente começou a ficar com isso na cabeça, e aí começou a pensar nessa possibilidade do Pedro vir para cá com a mãe e tal. E aí eu estava, na época, fazendo espetáculo, e o Antônio Bernardes queria pegar daqui produções locais daqui e levar para Pernambuco. E ele achava que eu era, e eu sou mesmo produtora, sempre tive isso, de produzir, de estar atuante. Eu jogava nas 10, né? E aí, nas 10 ou nas 11? Nas 11. Nas 10, que é redondo. Aí, resultado, como eu era sempre muito despachada, eu corri e vi, mas diz quem assisti em primeira mão. Fafi Siqueira. Você cruzou com a Fafi da primeira vez? Fafi Siqueira, ou não queira, é bom demais, na Casa do Riso. O show. Meu Deus, eu fiquei tão tocada, eu fiquei tão enlouquecida, Marcos. Fafi sabe disso? Eu acho que sabe. Aí eu olhei assim, eu disse, eu não quero ficar levando produção, eu quero fazer isso, eu quero ficar no palco. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu chorava copiosamente. Depois a gente saiu, eu, Fafi, a gente foi dar uma volta. Renato Rabelo. Máximo. E eu fiquei emocionada, que era o Sardinha da novela. Sardinha, era isso? Acho que era o Sardinha que ele fazia. Acho que era o da novela. E assim, eu fiquei muito feliz. E aí, essa história de levar as produções para lá acabou morrendo. Mas o Pedro veio, junto com a família, e deu continuidade. Foram morar na usina. Não tem a usina? Na Tijuca? Sim, na Tijuca. E aí, eu fui bater na usina. Eu cheguei lá e disse, eu vim ficar com vocês e eu vou fazer o que eu puder pra gente, sei lá, a gente conversar, ver como é que é isso aqui. Aí vamos. Aí o Pedro foi fazer o teste, porque ele conseguiu fazer o teste.
E aí eu fiquei do lado de fora, um calor enlouquecedor. Lá no Projac. Lá no Projac. E aí tinha uma máquina de refrigerante, eu peguei... Entrada 3, portaria 3. Portaria 3, aí eu abri. Quando eu seguro, que eu olho, aí passa a Yolanda. Yolanda Rodrigues, Yolanda produtora. Rodrigues, nossa querida, pernambucana também. Pernambucana, E aí amiga. alguém me falou assim, olha, Yolanda, pernambucana. Eu disse, é minha conterrânea. Aí eu cheguei toda empolgada e disse, olha, como é que pode, não sei o que, fazer o teste? Pá, meio que dei uma chegada. E Yolanda é muito... Quem conhece Yolanda, hoje eu conhecendo ela, eu sei que ela falou aquilo do jeito natural dela, que ela é muito tranquila. Sim. Olha, você tem que ir lá no Jardim Botânico, não sei o quê. E eu me senti na hora, tipo assim, ai, meu Deus, ela não vai me ajudar. Eu achando que a minha conterrânea ia dar... Mas ela só falou o que era básico, como é que era o processo, que era, de fato, ir levar o material, marcar... Fazer o cadastro. Tinha todo o trâmite. Um trâmite para fazer esse cadastro no Recursos Artísticos da Globo. Que era Jardim Botânico. Que era um banco de dados, né, onde você colocava... Que, para quem não sabe, hoje em dia tem mais de 100 mil atores cadastrados. Pois é. E aí... que dali as pessoas tiravam os atores que tivesse o físico de rolo, o físico, né, para tanto de idade quanto de... É um material de pesquisa, de pesquisa. E aí ela disse para mim isso, acho que ela estava já exausta também, saindo. Sabe quando você pega a pessoa no Projac entrando e saindo? Porque as pessoas vão para lá achando que estão indo para Disneylândia, mas não é, gente. Lá tá todo mundo trabalhando e muito. Exausto. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, tá bom, foi o primeiro não. Quando eu vi, lá vem o Sherman. Aí eu não sabia, eu não conhecia, assim... Vinha ele, eu via o nome dele sempre nos créditos, né? Aí Daniele falou assim, Fabiana, Maurício Sherman. Eu falei, quem? Quem? Maurício Sherman. Ele, na época, fazia o Faustão e fazia o Zorra Total. E aí eu disse, mas eu digo que foi o Espírito Santo que me deu um empurrão, que quando eu vi, eu já estava em cima do homem, assim, ó, o carro dele parando, e eu disse, como é o nome dele? Aí eu disse, Helmans. Eu não disse nem Sherman, eu falei Helmans, era quase a maionese. Aí eu peguei com coisa na mão, ele parou, ainda me olhou assim, e ele falou, pois não, diga. Aí eu disse assim... O senhor sabe o que é chegar do Nordeste com a mala cheia de sonho? Essa pessoa sou eu. Eu só quero 5 minutos do seu tempo para lhe mostrar o que eu sei fazer. Aí eu fiquei assim, olhando para ele. Se eu conheço ele, hoje, sabendo disso, ele não entendeu uma palavra do que eu falei. Só que ele sempre foi um homem que tinha o toque de Midas. Total. E um homem que sempre ele sabia quem era bom, ele descobriu. Ele era um olheiro. Ele era um olheiro. Ele era um olheiro. Exatamente. E por isso que ele ia ao teatro para pensar. Ele já quando ele olhou para você, ele falou, essa menina tem talento. Ele me mediu assim. Sim. Sabe quando a gente sente que a pessoa escaneou e disse e viu assim, porque graças a Deus eu tenho uma coisa muito, as pessoas me perguntavam muito se eu tinha sofrido algum preconceito, eu não posso dizer isso. Eu sei que o preconceito ele existe, ele está ao nosso redor, em vários sentidos dos meus lugares de fala, mas eu sei também... Você está falando em relação à gordofobia? A todos os meus lugares de fala, gordofobia, mulher, humorista, pernambucana, nordestina. Eu sei que as pessoas me perguntam, eu estou falando no sentido do sotaque por ser nordestina, se eu sofri preconceito. E eu posso te dizer que não... Mas não tiro... É uma coisa meio da xenofobia. Isso, eu não sofri isso. Pelo menos que eu não entendi a ligação, não percebi se aconteceu. Posso ser bem sincera, mas não deixo de acreditar, de legitimar as pessoas que sofreram. Mas a gente também teve uma coisa muito positiva, tendo um tapete vermelho estendido, com pessoas que vieram antes da gente, como Chico Anísio. Como Renato Aragão, como Tom Cavalcante, que foram pessoas que mostraram que o nordestino tinha algo a oferecer. Então, eu me fiei nisso, e é isso que eu quero deixar para as pessoas muito claro. Quando você tem algo a oferecer, você chega com outra postura. Quando você tem o que oferecer, você não chega como quem está pedindo, né? E eu sabia que eu tinha alguma coisa para oferecer. Então, eu não fiquei constrangida de abordar o meu cavalo selado. E aí você fez uma performance para ele? Não. Aí eu cheguei e falei para ele assim... Sabe o que chegar do Nordeste com a mala cheia de sonho? Essa pessoa sou eu. Me dê 5 minutos do seu tempo para eu lhe mostrar o que eu sei fazer. Porque eu sabia que se eu tivesse 5 minutos com ele, eu poderia convencê-lo que eu tinha algo a ofertar para o programa que ele fazia. Não era que eu estava pedindo, sabe? Não era isso. Não era retirante, ruralista. Não era nesse lugar. E aí ele me olhou assim, como eu te falei, com toque de Midas. Ele me falou, pode voltar. Aí eu falei, volta amanhã. Ele entrou no carro, bateu a porta e disse, você volta amanhã? Eu digo que quem? Ele disse, diga que é a menina do Nordeste. Eu disse, mentira, me enganou. Mas eu venho. A porta que ele entrou ontem, ele vai sair de novo no mesmo lugar. Aí eu fui embora para casa.
Fui pra usina, contente. Fui, mas pra mim era uma viagem, tipo Recife, Caruaru. Sim. Longe pra caramba. Porque quando a gente chega logo aqui, Sim. a gente acha tudo muito longe. E é mesmo. E é, né? E é. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá pra esse homem sem nada. Aí eu peguei, tinha a Cida que fazia figuração. E aí eu disse, Cida, você lembra? Que tinha uma agência de ela, uma figuração. agência. Aí eu disse, Sim. Cida, me ajuda. Eu preciso fazer umas fotos, como vai me receber amanhã. Aí eu saí, retirante, ruralista de bolsa. Fui e fiz umas fotos. Gente, se eu visse hoje as fotos, acho que eu morria. As fotos bizarras. Mas eu fiz as fotos toda... Porque eu queria que ele visse que eu era fotogênica. Que eu disse, o homem vai olhar pra minha cara, vai dizer assim, será que essa menina é fotogênica? Vai ser outra viagem pra eu voltar só pra ele ver se eu sou fotogênica. Aí já adiantei o processo. Aí eu cheguei lá, cheia de bolsa, porque eu tinha ido fazer, que era muito longe. Eu fiz o book e depois fui embora para o Projac de novo. Aí cheguei na porta suada, morrendo. Aí eu disse assim, moça, tudo bem? Na portaria 3. Eu falei assim, seu Sherman. Aí ela falou assim, só um instantinho. Aí ligou para ele e disse, está em reunião. Eu digo, peraí, tá inventando. Eu digo, tá bom, eu espero. Botei a bolsa de lado e fiquei sentada, esperando. Aí eu falei assim, cara, não é possível que ele vai me dar um perdido. Não é possível. Você lembra quanto tempo você esperou? Não lembro, porque tudo passava na minha cabeça como se fosse, assim, uma fração de segundos. E, ao mesmo tempo, quando eu me lembrava, parecia que parou o tempo. Eu estava tão nervosa, porque eu estava dentro da Rede Globo. Quando eu olhava, assim, o símbolo da Globo e eu via as pessoas passando, aquilo para mim era tão longe, tão distante. Eu estava ali, na cara do gol. E eu tinha que ter inteligência emocional para, na hora do cavalo selado, eu conseguir sentar e cavalgar tranquilamente. E aí, eu falei... Eu vou fazer o seguinte, eu tô suando, calor, né? Eu não vou chegar como quem fritou coxinha na esquina, no vovotinho. Fritei coxinha na esquina e tô botando a cara toda... Não, eu vou me acalmar. E peguei de novo um refrigerantezinho, botei aqui no... Dei uma refrescada. Ela disse, olha, ele desocupou. Eu falei, meu Deus! Aí, eu espertamente, eu peguei, tirei umas xerox, um bocado de xerox, assim, parecia uma vendedora, sabe, assim, sei lá, uma vendedora de porta Avon, em porta, com um catálogo. Um catálogo, vendedora de catálogo. Botei embaixo do braço. E cada lugar que eu ia passando, eu disse, eu vou deixar o meu material. Aí eu falei assim, não vou chegar a qualquer uma não, gente. E eu pensava na minha cabeça, porque eu escutava muita gente falar, é o preconceito. Eu disse, gente, eu vou ter que dar um jeito para chegar nesse lugar, não chegar suada, e eu pedi para alguém me ajudar, porque eu tô com esse matulão todo aqui. Aí eu fiz assim, vou pedir um carrinho para eu chegar de bonita. Mas eu não vou pedir o carrinho, qualquer jeito, eu tenho que fazer a bonita. Eu falei assim, ô moço, falando carioca, que botar a boca mole assim pra carioca. Falei, ô moço, faz favor, me leva ali no módulo do Faustão. Porque eu pensei assim, eu fazendo assim, eu mando essa, ele me bota ali no carrinho e o homem me levou no carrinho. Eu disse, já tô me sentindo estrela. Tirei foto no carrinho, tudo. Aí vamos lá. Quando eu chego lá, aí eu entrei toda empolgada. E ele estava até conversando na época com a irmã do Faustão. Aí ela foi saindo, Eleonor, ela foi saindo da sala e ele foi me recebendo. Ô, moça, voltou. E eu cá comigo assim, a pessoa não tem noção. Eu pensava assim, esse povo é muito paquerador, né? Que era um povo enxerido, não sei o que. A gente escutava muita coisa. Sim. Aí eu fui com um anel bem grande, que eu disse assim, olha, eu vou. Mas eu não perco a minha dignidade. Se esse homem vier com graça para mim, eu dou-lhe um cascudo com esse anel, que ele vai me pagar. Eu também não vou perder a minha dignidade porque eu quero um papel. Porque tem isso, né? A gente fica sem saber, muita conversa, muita história. E a gente também tem que saber se posicionar na vida, porque não é só no meio artístico que tem histórias bizarras. A gente conhece todos os lugares. E aí eu cheguei lá, quando entrei na sala, ele já me mostrou um conterrâneo que estava lá. Olha, isso aqui é pernambucano, eu já me senti em casa. Aí ele sentou comigo, conversou comigo, aí ele fez umas ligações e pegou um texto e disse, olha, leva ela para pegar um texto, porque ela volta amanhã. Eu digo, meu Deus, outra viagem. Aí eu disse, minha nossa senhora, ele disse, você decora esse texto e você volta para a gente fazer um teste. Eu falei, tá bom. Fui embora, ele me deu o texto e eu entrei assim na sala de roteiros, que tinha lá tudo, né? E eu... na produção, e eu peguei no papel assim, parecia que eu estava pegando em algo... Um sonho, né? Que era um sonho, eu estava tocando no
meu sonho. E não deixa de ser. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu vou guardar para sempre esse papel, porque é a prova de que eu cheguei até aqui, onde era bandeira na lua, gente. Sim. Eu tava me sentindo um astronauta. Sim. Aí eu peguei aquilo, falei, eu quero da Ofélia e do Fernandinho. Aí eu levei para casa, decorei. Era a Claudinha Rodrigues na época, já fazendo sucesso. Rodrigues, nossa querida, amada Nossa querida Claudinha, amiga. maravilhosa. E o Lúcio Mauro. Lucinho, lindo. Maravilhoso. E aí eu corri para casa, peguei, decorei e voltei no outro dia. Quando eu entrei, aí eu fui passando e eu fui vendo as produções que estavam lá no Projac, que era Filhas da P, era Malhação, tinha um monte de coisas assim que eu fui passando o olho, vendo o que estava rolando de produção. Quando eu entrei, que sentei na frente dele, ele já pegou, eu não tomei nem um copo d'água, ele já pegou empolgado assim, e ele começou, ele fazia o Fernandinho e eu fazia a Ofélia. Gente, isso é lindo, isso é uma coisa linda. E aí eu fui fazendo, aí ele olhou para mim e disse, rapaz, você não quer fazer novela? Era tipo dezembro quase, então todo mundo já estava indo para casa, as produções sendo fechadas, recesso e tal. Aí eu falei para ele, seu Sherman, o que o senhor botar um selo na minha testa, que se eu mandar fazer, eu vou fazer. E aí ele falou assim, vou fazer uma ligação. Ele ligou para umas pessoas, aí eu disse, tá bom, eu posso fazer para o senhor uma personagem que eu faço, que eu tenho, que é a minha homenagem mais sincera a todas as mulheres nordestinas que viveram ao meu redor a vida toda, minhas avós, minhas tias, as pessoas que me criaram na minha casa. Posso fazer? Aí ele disse, pode. E ele gostava muito quando ele pegava personagens que eram genuínos, que eram verdadeiros, que eram populares. Ele morria de rir, porque quando eu fazia Lucy Creed, eu me escorava com a perna assim, e ele dizia, a menina lá na minha casa faz a mesma posição. Então, isso ele reconhecia. E eu gosto de gente, né? Então, eu pegava os trejeitos... E o sucesso da Lucy Creed é isso, né? Que as pessoas se veem nela. As pessoas veem a Lucy Creed dentro de casa facilmente. Todo mundo tem uma Lucy Creed para lembrar, né? E aí... eu fiz a Lucy Creed pra ele. Aí eu fiz assim, seu Helma, eu vim lhe pedir em nome de Deus, meu filho, eu tenho 7 meninos, Clodoaldo, Ridoaldo, Marinete, Francinete, Jaciel, Mozaniel e Jancy Creed. E ele ria. Aí eu falei, olha, eu tava passando, aí eu fui fazer faxina, tinha filha da P, olha, foi uma malhação. Aí eu comecei a brincar, misturando todos os produtos da casa. Ele ficou me olhando, Adímia, com aquele olhar dele, de quem tinha visto algo que interessava. Maravilhoso. E aí, desse dia, ele ficou encantado e disse, volte. Mas aí a minha saudade foi grande. Final de ano, a gente também fica mais tocado. Eu amo Natal, mas eu sei que é uma época que a gente quer estar em família, né? E aí eu voltei para Recife com aquele peito apertado. Eu disse, ai, meu Deus, mas eu joguei minha semente, né? E aí foi quando eu conheci em Recife a minha amiga amada, que me deu muita força, que é a Marleide Moraes, dona da agência Desir. E Marleide, que é uma agência de criança, que é uma boa agência. Uma ótima agência. E a Marleide é uma irmã, uma amiga. Eu digo para as pessoas que eu sou sócia da Desir. E a gente morre de rir com isso. E ela me convidou, porque ela me conheceu lá. E disse, não, você vai voltar sim, você vai ficar na minha casa e a gente vai tentar você falar de novo com o Sherman. Porque eu disse, não, já passou tempo, eu demorei muito, acho que passou esse approach que a gente fez, esse contato, acho que eu espacei muito, ele não vai nem lembrar. Mas ela disse, não, você vai voltar. E ela me convenceu e eu voltei para o Rio e fiquei um tempo na casa dela e a gente refez esse reencontro na porta de novo do Projac. Disse, seu Sherman, voltei, o senhor vai botar strass na minha casaca. Mulher, você tá aqui. Então, ele tinha um carinho por mim, que eu só tenho gratidão, inclusive dedico o meu filme, Lucy Creed vai para Marte, no final eu dedico a ele, porque depois disso eu fiz as participações, ele me convidou para fazer participação e me disse que não tinha contrato ainda, eu agradeci, porque eu acho que a gente tem que saber a hora de parar. Claro. A hora de experimentar, porque não existe a frustração nesse sentido, quando você entende a hora de parar. Sim. Eu acho que é uma coisa que você tem que ter a noção de que até aqui foi bom, até aqui foi. E vamos ver, porque, Marcos, eu sou um artista, mas eu não só sei fazer isso na minha vida. Claro. E eu já escutei muitos artistas, eu só sei fazer isso. Não. Eu voltei depois de muito tempo, e aí eu fiz as participações e agradeci a ele. Eu senti que ele ficou triste, que eu disse, seu Sherman, não tenho condição de ficar aqui sem contrato. Os meus filhos estão em Recife. Como você disse, eu era muito julgada, porque trouxe o marido e não trouxe os filhos. E se fosse o contrário, né? Se fosse o pai que tivesse sido teria o menor problema. Teria o menor problema. País machista. País machista. Mas aí eu voltei, quando eu cheguei, como eu tinha entregue os currículos, pintou um teste para a novela de Manuel Carlos.
E todas as pessoas que fizeram as empregadas de Manuel Carlos saíram super bem, Todos né? faziam sucesso. E era uma oportunidade maravilhosa que está até passando agora. Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. E eu sou muito grata porque Suzana Vieira foi a pessoa que me deu muito a mão. A gente se falou essa semana, inclusive. E ela Adoro. Emocionadíssima. É uma diva. Uma diva. É uma diva. Nós temos uma diva gigantesca que é Suzana Vieira. E ela comprava presente para os meus filhos. Ela entendia ela te tanto. Acolheu, me né? acolheu muito, ela te acolheu. muito. Porque, inclusive, para quem não sabe, entrar numa novela em primeira mão é muito mais difícil que entrar num programa de humor. Sim, muito, né? muito. Porque ali é muita gente tarimbada, é muita gente trabalhando. Todo mundo querendo muita oportunidade. Todo mundo querendo uma competição muito grande, todo mundo querendo oportunidade. O clima é um clima... Quando você é empregada da novela, se você não tiver um destaque muito grande, você é tratada como Exatamente. É um clima até meio tenso. É meio tenso, mas eu vou te dizer que como eu tenho aquela síndrome de Poliana, eu acho que eu uso as coisas... Você absorveu muito bem. E eu me dei muito bem com Suzana. E ela, assim, só gratidão mesmo. E é muito bom quando tem uma pessoa assim que te acolhe. Muito. Faz toda a diferença. As veteranas que nos acolhem, porque eu sou muito grata, porque eu sou muito mimada por todo o nosso cast. E as veteranas sempre fazem a diferença. Por isso que elas gostam tanto de você. Eu sou muito grata. Toda vez que eu terminava de gravar, eu corria pra lá pro Sherman e dizia: oi, seu Sherman. Tô aqui. Terminei a gravação, mas tô por aqui. Tô por aqui. E aí, quando acabou o contrato de Mulheres Apaixonadas, ele me convidou para continuarmos o contrato e seguimos por muito isso tempo. Que eu ia chegar. Porque as pessoas acham, no fundo, eu puxei essa história toda, que você fez uma gracinha pro Sherman na porta e ele te deu um contrato. Não foi assim. Você hoje explicou a história como ela tem que ser contada. E imagino quanto você não ficou mexida com isso, a sua ansiedade, essa sua batalha, essas idas e vindas. Isso é importante a gente mostrar que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é impossível, porém não é fácil. Existe um desprendimento, existe fé, existe entrega, muito trabalho, noites de sono, mas a gente tem que saber... né, também ter a condição de entender se isso é pra gente, se isso não é, se a gente está dando murro em ponta de faca, ou o que a gente precisa fazer, porque também as pessoas precisam se ferramentar. Sim. Cadê? Uns nascem com aptidão, outros podem burilar, mas né, os talentos, mas tem que ter um foco. Tem que ter um foco. Você tem o foco. Você tem que ser meio obstinado. É um celibato. É um celibato. Eu bato nessa tecla porque senão ela se perde. Você poderia ter desistido até ganhar esse contrato muitas vezes. Sim. E foi um período muito grande. Quando você fala assim, eu sei fazer outras coisas, é o tema do meu próximo livro, inclusive, que é o Artista 360, né? Que é o artista que ele não é só o ator. Ele traz na formação, ele vira diretor, ele vira criador, ele vira autor, que eu acho que a gente precisa ter a amplitude do mercado todo na cabeça. E você tem. Você levou essas personagens para o Zorra, você criava suas personagens, você sempre ajudou no bordão, você é boa de texto, né? Você é boa de contar uma história e você é boa de criar uma história. Eu só nunca consegui fazer monólogo. Você nunca conseguiu. E nem consegui fazer stand-up. E eu até quero falar sobre isso, do seu dinheiro. pânico do monólogo. Mas o que eu queria te falar antes era assim, da onde vem essa base sua de criação, né, de criação que eu falo de personagens, de histórias, de olhar, de curiosidade, de pesquisa, porque isso faz diferença na sua carreira e agora, no momento que nós vamos falar, momento Amazon, está fazendo mais ainda. Mas isso você faz com que você nunca fique esperando as personagens chegarem na sua vida. Quando surgiu essa amplitude da criação na sua cabeça? Eu acho que tem a história do TDAH, que foi, de certa forma, eu acho que me ajudou, porque eu sou inventiva, eu sou curiosa, e isso para mim sempre foi um mérito, sempre foi um plus, sempre foi uma coisa que era positiva. E eu continuo vendo isso dessa forma, apenas eu tenho que estruturar, né, com a doutora Beatriz, minha psiquiatra. E é a Ana Beatriz Barbosa? É a Ana Beatriz Barbosa, você é dela, não sabia, que legal. Querida, e que entende, né, o meu processo e me ajuda... para que eu não desfoque, porque eu tô aqui, eu tô pensando em 10 coisas. Tem que tomar remédio? Tem que tomar um remedinho, tem que baixar as revoluções, né? Porque aí é bom, porque nesse momento a maturidade também ajuda. Muito. Vem a maturidade, desacelera a gente. Você entende que você não tem que desperdiçar energia, porque o TDAH normal já desperdiça, já vive assim... E aí você pensa assim, para que eu vou desperdiçar energia, sabe, discutindo com uma pessoa que não vai entender?
você começa a entender que seus silêncios são tão gostosos Uhum. para acalmar sua mente e o seu espírito. Então, assim, eu acho que eu sempre fui essa pessoa que gosta de gente e que sou curiosa. Então, não tem fonte melhor para a gente. É uma De fonte pesquisa do que o inesgotável homem, né? do que o homem, do que as pessoas, do que a natureza, que é tão sábia. As pessoas me dão um prato cheio, sabe? Para que eu possa observar. Eu lembro que quando eu fazia, não sei se você lembra, que quando eu fazia a Dilma Rousseff, Nossa. eu tinha um negócio que ninguém tinha percebido e eu percebi. Que ela falava assim, brasileiros e brasileiras. Então, ela dava uma lambida nos dentes que eu achei aquilo tão genial. E era uma fração de segundos. E foi a forma que eu consegui trazer, porque eu não sou imitadora, mas eu gosto de observar. Eu sempre observei muito. E eu sempre fui uma garota que, na escola, eu tirava boas notas. Eu sempre observava muito. Eu acho que com medo já de dispersar muito, sem entender, quanto tinha coisa que eu tinha preguiça porque eu já sabia. Eu pulei a alfabetização. Eu fui do jardinzinho para a primeira série. Né? Não fui aproveitada, de certa forma. Acho que assim, a família não teve entendimento que eu poderia aprender logo uma língua. Porque condição de fazer isso a gente tinha. Sim. Mas eu acho que faltou mesmo, assim, o entendimento. Eu tocava piano de ouvido, sabe? Eu gosto de música. Você tinha um talento nato. Meus pais cantam muito. Então, tanto minha mãe quanto meu pai. Então, eu tinha tudo para estar mais à frente. E eu já sabia ler e escrever. Que maravilha. Então, assim... E você leu muito quando era criança? Quando era criança. O primeiro presente que eu ganhei foi uma Barça, uma enciclopédia Barça. Então, eu sabia que eu tinha que ser inteligente. Eu cresci sabendo que que a cultura era fundamental para você evoluir. Eu cresci sabendo que a cultura era fundamental para a minha existência, para a minha evolução. Mas eu sabia que eu tinha a obrigação de ser inteligente, porque a inteligência conferia todas as outras belezas. E é nisso que eu acredito. Eu sempre tento ter o olhar voltado para tudo. Eu estou sempre observando. Eu sei que é muita coisa. E eu acho que isso é o que me deixa, às vezes, com um foco muito... Porque às vezes você também se transforma crítica demais, porque você também detalha demais. Você é de uma época em que o humor era... Eu te respondi direitinho? Respondeu. Você é de uma época que o humor não era tão patrulhado, porque os tempos mudaram, né? Sim. O humor do passado, ele fez piada com muita coisa que não se faz hoje em dia, e é isso mesmo. Mas hoje, eu não considero nem você uma atriz humorista, não. Eu acho você uma atriz que faz comédia, que faz drama, que faz qualquer coisa. Eu conheço todo o seu potencial, graças a Deus. Mas você acha que está mais chato fazer humor? Ou você acha que essa evolução é natural e é assim mesmo e a gente pode continuar alegrando as pessoas e achando seu caminho de uma maneira sem achar que está mais chato? Porque tem muito essa discussão, né? A gente, quando chega numa festa, ai, gente, tá muito chato, não pode falar isso. E a gente entende que é uma evolução natural, que a gente tem que respeitar todo mundo. Sim, essas pautas todas. Porque o que acontece é o seguinte, eu acho que a gente fala isso numa festa tal, porque eu acho que a gente está se sentindo policiado e está com medo. Porque a gente não sabe de tudo, a gente não entende todas as pautas. E nem todo mundo tem paciência nem obrigação de estar ensinando toda hora. As pessoas cansam. E a cultura do cancelamento é muito violenta. É muito forte, muito violenta. E a gente está tentando acertar o tempo inteiro. Tentando acertar o tempo inteiro. Mas tem gente que quer a coisa mastigada. E assim, a gente tem muita informação aí. A gente tem pessoas que são perfis sérios que podem dar para a gente... toda a explicação do que a gente necessita nesse momento. Tem coisas que você vai pensar a vida toda, que eu vou pensar a vida toda, mas que eu não preciso vomitar na cara das pessoas. Nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser dito. Isso é uma questão de educação, de delicadeza, de inteligência. Porque tem coisas que eu prefiro calar do que entrar numa briga que não me interessa. Eu tô tentando sobreviver, pelo menos. Então, se eu quero sobreviver para contribuir com a minha arte, que é a obrigação que eu acho que eu tenho, eu acho que já é válido. Agora, quando o Fábio Porchat fez uma piada que você considerou gordofóbica, você se manifestou. Você, fora ter se manifestado, você nunca sofreu a gordofobia desde criança? Marcos, eu nunca percebi, mas eu não posso deixar de legitimar que ela exista. Porque eu já vi com a minha filha, com pessoas próximas... Mas eu não senti o impacto em mim. Eu senti mais quando eu fui fazer a Perséfone na novela, onde os textos, quando viam, eu dizia, é possível que alguém fale isso de alguém? Amor à Vida, do Valci Carrasco. E eu fiz a peça Gorda, de Nil Labute, que foi incrível, e foi maravilhoso ter feito.
Mas quando a gente transformou esse olhar para a novela, que tinha uma outra forma de falar, porque eu acho que a gorda do teatro, ela tinha um preconceito e tal, mas engraçado, eu não... Era tanto que o título principal era Fat Pig. Mas já que você falou isso, tem uma coisa que me impacta muito, eu sempre comento com você, que no momento, na primeira cena que você entrava de baby doll, né, uma roupa de camisola, né? Camisola. E eu lembro que eu estava no ensaio aberto, na peça ainda não tinha estreado, a gente não sabia qual ia ser a reação da plateia. Fim de maiô. No fim de maiô. Inclusive, você estava mais gorda na época. E eu lembro que no ensaio aberto, quando você entrou no palco, 500 pessoas fizeram... Oh! Eu tomei um susto, fiquei muito nervoso, achei que você não ia segurar aquela emoção todas as noites, que aquilo ia afetar você emocionalmente. E essa atitude repetiu-se a temporada inteira, todas as noites. Era um acontecimento artístico, porque todo mundo ficou muito maravilhado com o seu trabalho de atriz, que até então... Bibi Ferreira. Todo mundo conhecia a Fabiana comediante, ali você apresentou uma atriz de teatro com carga dramática, mas não acho que todo mundo esteja preparado para 500 pessoas fazerem porque você está exibindo seu corpo fora de padrão no palco. Sim. E você digeriu sua maneira numa boa, né? Foi muito importante para mim, porque eu entendia que eu estava a serviço. E eu acho que a mulher que faz humor, às vezes, se esquece que está a serviço. Então, quer estar bonita, quer estar bem cuidada sempre. E eu acho que, às vezes, a gente tem que entender que os personagens contam uma história. O meu corpo contava uma história. Sim. Sabe? Como conta até hoje. Sim. Eu não tenho o menor pudor de me expor se for uma pauta. Engraçado. Você vê, quando eu faço qualquer foto, se for de beachwear, de biquíni, de maiô, que meu Instagram lota de elogios, de comentários. Eu acho engraçadíssimo. Eu fico peladinha, o negócio bomba. Mas agora, você se é for uma de mulher lingerie, muito bonita e as marcas gostam de você. Eu acho que exatamente pelo teu empoderamento, pela tua simplicidade, pela tua beleza e tua aceitação. Sua aceitação é muito importante. O teu próprio catálogo Hiroshima, você criou uma moda, né, plus size, que a gente chama, mas que é com muito estilo, com muito bom gosto, que veste bem uma mulher. Você está sempre bem vestida, você está sempre bem penteada, você está sempre bem maquiada. Você trabalha a autoestima da mulher. Eu acho importante você trabalhar a autoestima da pessoa fora de qualquer padrão. Né? E isso não foi uma coisa que a gente pensasse, sabe? Acho que nasceu com você também, a sua autenticidade. Foi natural. É uma responsabilidade, Marcos, porque quando você tem pessoas que te mandam direct dizendo que o marido deixou a pessoa de lado porque ela, depois que deu filhos para ele não desfaz dela e que ela se espelha em mim, isso traz uma responsabilidade, porque você tem que dizer alguma coisa para essa pessoa, porque ela diz que quer se matar, quer tirar a vida. Eu falo, gente, espera, não é sobre isso, senão... Você costuma responder? Eu respondo. Quando eu vejo que é barra pesada, eu respondo, porque eu acho que eu não conseguiria dormir. E essa pessoa confiou em mim para me dizer algo, ela não está me pedindo dinheiro, ela não está me pedindo nada, ela só está dividindo comigo a dor. E ela espera meu acolhimento. Aí eu falo para ela assim, gente, olha, se fosse por causa de padrão, a gente sabe que a Shakira também foi traída, a Gisele Bündchen também se separou. Então, não vai por esse lugar. Você tem que jogar fora, se você quiser, né? Se você não conseguir ter uma conversa legal com seu parceiro e levar ele para se tratar porque esse homem está doente, você descarta ele da sua vida. Agora, não é sobre você. Entenda isso. Então, eu tenho essas discussões, essas conversas com essas mulheres que se inspiram, porque eu detesto quando eu falo assim, empoderar, porque eu acho que empoderar é uma palavra forte, que parte do princípio que eu tenho um poder, que eu vou te dar esse poder. Entendo. Que não é usado assim, mas eu me sinto acho que é uma autoconfiança, né? Eu acho que é melhor dizer assim, que eu inspiro pessoas. Porque assim, quando você bota uma foto de biquíni no Instagram, de uma certa maneira você tá, não é empoderado, mas você tá autoconfiante com você. Você dizer assim, eu também posso estar assim. Exatamente. Porque se ela não se sente... Porque isso é um exercício, Marcos. Que é uma autoestima que você trabalha no outro também. Isso é um exercício. Eu sempre falo para elas assim, ninguém nasce com isso. Porque elas acham que eu sou empoderada, que eu tenho essa autoestima. Olha só, tem dia que eu me acordo, que eu digo, péssima. O que é que tem para hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Por que eu vou levantar da cama hoje? Eu invento uma coisa, porque eu tenho a síndrome da Poliana, que eu tenho essa coisa que eu sei que para ter alegria nesse dia, eu vou ter uma escolha, porque a gente é feito de escolhas, a gente vive de escolhas. Então, essa escolha que eu faço é diária. Então, isso é um exercício que cada um tem o seu tempo. E é como eu estava dizendo antes, assim, a gente fala dessa história do exercício diário, que cada um tem seu tempo, mas a gente também fala da questão
dessa responsabilidade e desse olhar para si. Porque, por exemplo, eu também tenho minhas reservas, eu também tenho uma parte do meu corpo que talvez eu não goste tanto, mas eu aprendi a usá-lo. E eu acho que hoje a maturidade faz diferença também. E eu te digo, veja como é maluco, como a gente vem num sistema que afoga a gente, que maltrata a gente. Eu, quando faço beachwear, quando eu faço de maiô, de roupa de banho, eu tenho uma postura. Mas quando eu faço de lingerie, Marcos, a gente é treinado de criança que, menina, fecha a perna para não aparecer a calcinha. Então, fazer um trabalho onde você está de calcinha, de lingerie na frente de um monte de gente, às vezes, não é tão fácil. Então, é trabalhar seus Na época medos. da Playboy, você faria Playboy? Eu não sei, Marcos. Eu faço tudo... Eu gosto de desafio, né? Me desafio. Dizer, duvido tu sair nua. Já tava lá, não ia. Eu acho que eu gosto do desafio. Mas eu gosto de ter... Por que contar essa história? Como eu te falei, fiz umas fotos lindas agora, onde eu mostro o meu corpo, mas assim, não é uma foto para botar no Instagram para mostrar, não é sobre isso. É uma foto que eu digo, meu corpo conta uma história, e eu conto cada cicatriz, cada coisa que aconteceu comigo, porque é real. Esse corpo conta uma história, ele traz uma história, porque eu quero dividir com essas outras mulheres que também mostram. Você vê a E Vitube. trabalhar a autoestima nas pessoas. A Vitube, que é uma Sim. menina novíssima. E que está fazendo um serviço muito interessante. serviço lindo. Depois da gravidez, que ela enfrentou várias dificuldades. Eu bato palmas, sabe? É uma menina da nova geração, mas está mostrando exatamente isso. A maternidade real. Eu tenho várias meninas do segmento plus size. Tem a Lelê Muniz. Tem a modelo, que você sempre fala nela, a Rita Carreira. Rita Carreira tem uma outra também que é muito famosa, que eu esqueci o nome dela agora. Eu vou lembrar do nome dela já. Porque isso é uma coisa mais recente, né? Os modelos plus size começaram a fazer sucesso mais recentemente. Tem muitas modelos curvy, modelos que... E agora faz sucesso no mundo inteiro. Até minha filha, Laura. Sua filha, Laura. Faz também. Ela também agora, você tem um lado crítico, assim, de uma maneira geral, né? A gente conversa muito quando você lê uma coisa no jornal que te desagrada, ou uma notícia, você me liga, e eu gosto disso. Porque eu acho que você tem que estar antenada com as coisas. E, recentemente, o pastor André Valadão, lá na Igreja Lagoinha, em Orlando, incitou os fiéis dele a matarem as pessoas LGBTQIA+. Né? Hoje eu li uma notícia hoje no Estadão que eu espero que seja verdade, que ele está correndo risco de perder o direito a continuar a ser pastor e parece que ser extraditado. Eu espero que isso tudo aconteça, que isso tudo seja pura verdade. Quando você lê uma barbaridade dessa... Você, como uma pessoa pública, uma artista que você é, como você reage? Você se manifesta no Instagram, você comenta com os amigos, ou você fica passivamente diante de uma notícia desse nível de absurdo? Olha, no primeiro momento, eu vou te dizer uma coisa. Eu me lembro muito Camila Amado, nossa querida Camila Amado, que não está mais entre nós, porque ela Você sabe que foi a pessoa que mais divulgou meu livro. Sério? Ela dizia que meu livro era o livro que ela queria ter escrito e ela não teve competência. Que coisa linda. Camila Amado, ela dizia que ela ia muito no presídio para tratar com assassinos. Sim. E ela dizia para eles assim, vocês são burros porque eu também sou assassina. E esta assassina... Falava assim. Ela falava com uma paixão e dizia, essa assassina está guardada, que a de vocês foi burra. Ela saiu. A minha, olhe nos meus olhos que você verá. E eu acho que a minha Fabiana, vontade... você pode fazer um monólogo Camila Amado. Nossa, que honra. Eu acho, assim, que ela também teve um trabalho muito bonito, né? Inclusive. Mas eu me lembro na hora, porque a minha vontade... A gente tem uma ira na hora, mas aí eu seguro, porque a minha vontade é de logo ir para o computador. Sim, todos nós. De bravejar, de falar, mas eu tenho uma responsabilidade e eu penso assim, eu não posso ser leviana. Aí eu ligo logo para Ricardo Breiterman. Nosso advogado. Eu digo, posso esculhambar? Posso falar sobre isso? E ele fala, não. Então, e também tem posturas que dizem mais sobre nós mesmos do que sobre o outro que cometeu aquela infração. Uhum. Então, eu fico me perguntando assim, o que eu posso fazer para contribuir a afagar as pessoas que foram vítimas? Então, eu me coloco... E você conversa isso com seus filhos? Converso. Preparando eles para uma sociedade mais justa, mais democrática, mais respeitosa? Sim, e é uma tarefa árdua, porque cada um tem uma cabeça.
a gente tenta fazer o melhor que pode. Eu, às vezes, por exemplo, quando era sobre sexualidade, eu queria marcar um papo com Laura Miller, que é muito minha amiga. Adoro. Para A juntar todo sexóloga, mundo, né? a sexóloga, que é maravilhosa. Uma pessoa que fala de sexo de uma forma que eu acredito, fala para os jovens, falava muito no Altas Horas. E eu acho que era a pessoa certa. A Laura já foi lá para minha casa, a gente tem uma convivência legal, é muito minha amiga. E uma pessoa que eu acredito que seria a pessoa perfeita para conversar com os meus filhos, esclarecer as dúvidas deles. Então, sempre que eu tinha alguma coisa assim, eu trazia pessoas especialistas para conversarem, porque eu acho que nem sempre eu estava apta também a suprir a necessidade deles. E eu também queria aprender. E aí, ultimamente, eu tenho conversado muito com eles, que a gente tem um grupo chamado Filhos Amados. Ah, é? Que sempre. legal. E a gente está imaginando o que a gente pode fazer para nossa desconstrução pessoal. Porque a gente tem muito que aprender e quem tem que correr atrás é a gente. Não tem que a gente pegar e ficar esperando que o amigo mastigue as coisas e dê, eu tenho um amigo preto, aí eu vou ligar para ele, vou perguntar, fulano. Claro, quando tem uma dúvida muito grande, eu pergunto se tem uma pessoa que pode me ajudar. Falo, o que você acha? Por respeito a esse amigo, que foi o caso, o que aconteceu com o Pochá. E eu consulto também o tempo inteiro. Os movimentos. Que foi o caso do que aconteceu com o Pochá, que eu achei que ele podia ter me consultado. Sim, poderia ter conversado com você. Poderia perguntar. Ele não tem que me consultar, mas ele poderia ter perguntado, você acha que isso vai ser grosseiro? Isso fere? Que é onde a gente volta para a questão das pautas. Eu acho que tudo que causa dor e pode causar um sofrimento e vir levar alguém à morte, isso é nocivo. Isso não pode ser... Isso não pode ser tido como algo engraçado. Isso não faz sentido. Só que o humor sempre ri dos defeitos. Então, assim... existem situações que estão ficando impraticáveis no sentido de, assim, a gente está ficando um pouco, até para escrever, mas eu acho que tem que partir, sim. O audiovisual precisa ser essa ferramenta educadora, sem ser chata. Aí é que tá. Aí é que a gente tem que pegar redatores, escritores, pessoas, diretores que têm um olhar muito massa para poder trazer essa informação de uma forma legal, mas respeitando. Nas salas de roteiro que eu estou, por exemplo, a gente tem que conversar, porque é dali que a gente pode conseguir coibir alguns movimentos esquisitos, né? Desrespeitosos. Esquisitos não, desrespeitosos. Porque isso é importante ser lembrado. A gente, quando está escrevendo alguma coisa, a gente tem que lembrar que quem está assistindo pode receber um gatilho que você pode ser responsável pelo suicídio dessa pessoa. Exatamente. É muito pesado falar assim, mas é a verdade. Verdade, claro. E as pessoas não se dão conta que um comentário deles no perfil, se escondendo atrás de perfis, você pode dar influencia um gatilho numa pessoa. Gente. E a gente tem uma responsabilidade pública. Claro. É a mesma questão que a gente tem a discussão violência. A gente não tem que divulgar violência porque isso gera mais violência. Tem muitos gatilhos que podem ser descartados o tempo inteiro. Mas a pergunta que você me fez, eu sempre dou um jeito de tentar afagar... Mas você tenta se interagir do assunto e buscar um caminho para dialogar aquilo de alguma certa maneira saudável com a sociedade. Isso. Só que eu também não posso ser reativa a tudo, porque senão senão você não sobrevive. A minha saúde mental também não sobrevive. E eu acho que eu tenho que, pelo menos, cumprir o meu papel, que é ser algodão entre os cristais para as pessoas. Perfeito. Porque eu acho que a arte, ela tem esse lugar, né? Porque todo mundo viu que quando ficou na pandemia, a arte acalentou todo mundo. Fez todo mundo sobreviver. Porque dentro de casa você tem que ver um filme. Ler um livro, ler uma música, ler um jornal, tudo é arte. Ler um livro, tudo é arte. Tudo é arte. Então foi o que segurou a gente. Então eu acho que eu tenho que manter no mínimo a minha sanidade mental para que eu possa compartilhar das minhas ideias e tentar levar através da arte alguma coisa para as pessoas. Essa função eu estou me esforçando para ter. Eu costumo dizer que os maridos passam e eu fico. É verdade. Já sobrevivi a 3. Né? Espero continuar sobrevivendo. E aí eu quero te perguntar, o que te fez me fazer tão sobrevivente nesse teu coração, desse tempo todo, onde os maridos sempre quiseram tomar um pouco o meu espaço? Ai, Montenegro, acho que é a nossa verdade, a nossa conversa. Eu sou dengosa, você me conhece, mas você sabe acalmar minha revolução. Eu acho que... Eu sempre brinco com o Paulinho, né? Paulinho, que também é meu Nossa assessor. Querida Paulinho Bond. Sem contar que é meu amigo pessoal, é quase meu primo. Minha mãe foi casada com o tio dele, enfim. Eu sempre falo que se as pessoas tivessem uma relação saudável, como nós temos, como eu tenho com o Paulinho... A diferença entre a nossa relação, que é tão saudável e duradoura,
É que tem uma parte que eu só posso entregar pro marido, né? Adorei. Mas eu tenho outra maravilhosa que eu te entrego, que é o meu coração. Então tá certo. Então Respondeu tá tudo certo. muito bem, muito bem. Mas eu gostaria muito, realmente, na vida, eu desejaria muito ter um marido como você, um marido como Paulinho, porque vocês entendem a minha loucurinha. Muito né? bom, mas eu amei a sua resposta. Tá certo. Vamos agora ao nosso quadro Dicas de Leitura? Vamos. E hoje eu e a Fabiana temos a mesma dica. Pode colocar, por favor, o Rápido do Galo. E a Fabiana vai aproveitar e vai complementar esse... Gordelícia foi um livro que a gente fez um projeto com outras atrizes, muito com a Cacau legal. Protásio, Simone Gutierrez e Mariana Xavier. E o nosso xodó é o Rápido do Galo, um livro infantil pela editora Rocco, que é um livro que eu tenho muita vontade que um dia vire um filme ou um programa de televisão, alguma coisa eu acho que vai com virar ele, peça. ou uma Tô te peça. dizendo de primeira mão, porque eu fui pro Recife agora há pouco. Muito bom. E eu fui E dá a convidada. notícia, então, do Rápido do Galo. Pois é, o Rápido do Galo. E eu tenho uma encadernação nova aqui, ó, que eu tenho muito orgulho dela. Não sei se você lembra que eu levei o Rápido do Galo para Portugal. Eu cheia de livro agarrada. Sim, lançou seu livro lá. Em Portugal, para pessoal de Cabo Verde também. Depois levei para Boston, para que as pessoas não se desfizessem da língua mãe. E tem um glossário atrás, para que a gente faça toda essa pesquisa. E a minha madrinha desse livro é nossa amada Thalita Rebouças. Foi ela que te levou para Rocco, não Ela foi? que me Abriu levou as pra portas. Rocco. Esse livro não é só meu, tem as ilustrações lindas da Rosinha, que já ganhou um prêmio Jabuti. E essa encadernação foi para o projeto literário PNLD. Que é um projeto do governo. É. E você sabe que não é qualquer livro que entra Não, nesse... pois é, isso é o que me deixa com muita alegria, porque era um sonho para mim. Quando eu estava na escola, que eu via que tinha aquele projeto... que a gente tinha os livros paradidáticos, né? Sim. Eu ficava feliz que tinha a droga da obediência, que a gente tinha que ler e tal. E eu pensava, um dia eu vou escrever um livro, que eu fazia muito bem em redação, modéstia à parte, eu era boa em redação. Você sempre escreveu muito bem, Fabiana. Eu sempre gostava. Mas é cheio de reticências, vírgulas e suspiros, minha escrita. Mas eu queria transportar as pessoas, né? Um pouquinho para o mundo que eu enxergava, para onde eu queria olhar. E eu acho que quando eu mergulhei, o Chico, meu primo, né, Chico Amorim. Quero falar até dele. O Chico me falou, Fabiana, você gosta tanto do carnaval, você fala tão bem, por que você não faz alguma coisa? E o Galo da Madrugada é um bloco que está catalogado no Guinness Book e é das minhas memórias de Recife. E eu acabei fazendo esse livro onde tem estilogravura, onde tem chita, onde tem esse glossário aqui atrás, que a gente fala um pouquinho dos ícones do nosso folclore. Qual é a história do Bloco do Galo? Eu não sei te dizer assim como é que ele surgiu, mas era o Galo da Madrugada. Ele surgiu há muitos anos atrás e era uma agremiação pequenininha que o seu Rômulo... O seu Enéas começou, depois o seu Rômulo, que era filho dele, deu continuidade, e a família toda faz essa... A gente chamava de troça, né? Que é como se fosse um bloquinho pequeno. E isso foi tomando um vulto tão grande que foi catalogado no Guinness Book. Nossa, você tem ideia quantas pessoas participam? Ai, mais de... Que a imagem de cima, quando mostra... Paulinho, você sabe, 1 milhão de foliões na Jura? rua, no mínimo. Sabe o Bola Preta? Sim. Eles têm essa coisa do Bola Preta, mas tá tudo certo, porque o Bola Preta é aqui, o Galo da Madrugada É lindo lá. demais. Espero que um dia a gente possa fazer essa união. o Galo da Bola Preta. E assim, é maravilhoso, porque é uma coisa de reverência, o carnaval pernambucano. A gente tem... Eu fui homenageada já no Galo da Madrugada e foi assim, uma emoção muito grande. E eu pude, com esse livro, fazer uma ode, né? Nossa, uma história incrível. de amor pela minha cultura. E muito bom saber que vai virar peça de teatro. Vai Parabéns, virar, que Fabi. Chico escreveu. Ah, muito bom. Isso vai ficar para sempre na minha vida, muito Marco. Bom, eu já escrevi um livro, né? Eu só não vou plantar árvore, porque já tive filho, escrevi livro, vou plantar você árvore. ainda vai escrever muita coisa. Gente. Eu quero agora falar um pouquinho de televisão. Você fez... Deixa eu só falar uma coisa antes. Ah. Porque eu lembro que a gente já conversou muito sobre isso. Eu sempre gosto de botar minhas ideias no papel e, às vezes... E isso foi um exercício muito bom que me levou até a fazer agora outros projetos, até para o audiovisual. Mas eu gosto muito de escrever. E a Thalita, eu só tenho gratidão. Eu quero agradecer muito essa mulher incrível. Ela é a nossa convidada em breve, não posso dizer quando... Mas é uma pessoa que nem você, ela é muito especial. É uma pessoa amiga, generosa, uma gênia. E ela tem essa comunicabilidade, esse olhar, essa pesquisa, uma simplicidade. Ela é muito especial. A gente vai fazer trabalhos juntas, a gente vai fazer filmes juntas. A gente tá assim, ó, se agarrando tem uma menor na dúvida. outra. Mas eu quero te dizer que eu tô ainda naquele projeto que eu não consegui terminar ainda, que se chama Mães com Açúcar.
Você sempre fala nele, que é receitas das... Eu amo, que é um livro de... É um livro de receitas disfarçado, mas que é o que é... Que são histórias e receitas, de né? avós, De avós. e receitas, e de relacionamentos, e de fotos. É aquele livro que tem cheiro de casa de vó. Um gosto Nem de conta bolo e muito café. para não pegar a ideia, Não, mas a gente tem que fazer esse livro, sim. Mas tem que sair tem que sair esse livro, né? Vamos focar nisso. E eu tô só lembrando disso porque o que é Mãe esse com título Açúcar? é lindo, tá registrado, viu, gente? É avó, nada mais é Mãe com lindo, Açúcar, é vó. lindo. Fabi, você fez várias novelas, né? Como a gente já falou aqui, Mulheres Apaixonadas, Amor à Vida, Gabriela, Verão 90. Mas sabe o que eu sinto falta? De um casal protagonista fora do padrão nas novelas, né? A atriz... Pelo menos uma Helena. Uma Helena. Uma Helena. Já teve Helena de tudo. Agora eu sou Helena Maravilha. Você não acha que falta isso? No Resga, que a gente até vai também falar nisso. Mas você eu não acha que falta? Falta. No mundo da diversidade, né? Ter um galã, como agora a Carla Dias dançou, foi vice-campeã e o bailarino dela era um bailarino completamente fora de padrão de corpo. Espetacular, com uma agilidade, uma mobilidade incrível. Isso estimula tanto a gente. Sim. E eu sinto falta nas novelas de ter uma protagonista, né, que não seja uma pessoa magra. Como o nosso querido Léo Jaime, que Como também o nosso querido Léo Jaime foi o vencedor das Danças Famosas. E para quem não sabe, a Fabiana Carla fez a primeira dança. Quando você foi convidada, eu tomei um susto, que eu falei, será que a Fabiana vai dar conta? E você com o joelho cheio de fio de aço. Você com o joelho todo ferrado e deu conta. Mas você não acha que chegou essa hora? Olha, Marcos, eu sinceramente, eu já cansei assim, de esperar por esse momento, porque eis-me aqui, né? Eu já podia ter feito um Helena. Mas você já é uma protagonista dos seus filmes. Mas é isso que eu ia dizer. Aí eu não espero mais por uma novela. Ok, entendi o que você quer dizer. Esse lugar nos filmes. Aí foi o que eu fiz. Foi a luta. Fui atrás de fazer os filmes onde eu sou protagonista. E agora vai vir mais um filme aí, de repente Miss. Um é Modesta, milhares. E eu fiquei tão feliz, Marcos, porque toda vez que eu tô sendo protagonista de um filme que eu olho na tela, eu digo assim, quando uma mulher gorda consegue ser protagonista na tela de cinema, eu acho que todas as gordas, né, também estão sendo representadas ali. E isso, de certa forma, todas as gordas vencem junto. Claro. Porque eu não estou aqui, quero deixar bem claro, para fazer um eufemismo ou, sei lá, sabe, romantizar a obesidade. Eu tenho uma doença crônica e recorrente. E eu vou ter sempre as células da obesidade no meu corpo, mas eu escolhi como lidar com elas. Vocês e o público já me viram muitas vezes em outros momentos da minha vida onde eu não sabia lidar ainda com o meu hipotireoidismo, com as questões do meu corpo, onde eu estava visivelmente com questões de mobilidade. Então, a gente também tem que entender que quando eu não posso romantizar e achar que, ok, chega uma hora que seu joelho vai ferrar, chega uma hora que não vai ser legal. Eu não acho legal também quando a pessoa começa a se expor nem magra demais, nem gorda demais, como se isso fosse uma coisa maneira. Não, uma coisa é eu te dizer assim, olha, eu estou rumando a minha saúde, estou buscando saúde cada vez mais. Você vê isso na minha pele, você vê isso nos meus dentes, no meu cabelo, na minha forma. Você vê que eu corro muito. As pessoas perguntam, você tem rodinha nos pés, que me acompanha muito no Instagram. Mas eu sou uma mulher bem ativa. Eu joguei vôlei, joguei basquete, joguei handball quando eu era adolescente. E, assim, eu acho que a gente tem que buscar saúde. Eu sou uma pessoa que vive com a plaquinha no peito todos os dias que eu estou em construção, porque eu quero aprender mais e mais. Eu digo que eu quero morrer viva, não quero morrer assim, ó. Minha avó tem 96 anos, é uma pessoa... Rosinha falou aqui que ela quer morrer trabalhando. Pois, Rosinha é um exemplo, com uma mulher 90 maravilhosa, anos. maravilhosa. Eu acho lindo, né? Além de linda, uma mulher, uma chique, sanidade, elegantérrima. Eu adoro Rosinha. Então, assim, eu acho que a minha avó tem essa coisa. O meu DNA graças a Deus, nesse sentido, ele é muito bom, porque minha avó é uma mulher ativa, lúcida, feliz, próspera. Nunca vi vovó reclamar de nada. Uma mulher que perdeu filhos, né? E recentemente... Mulher nordestina é muito forte. Ela tem uma força que eu guardo para mim. A força da mulher nordestina, é impressionante. E é isso, assim... E mediante a isso, então, assim, acho que o Resga Hit mostrou uma nova Fabiana. Mostrou, né? trouxe. E devido ao sucesso, nós vamos começar a rodar agora a segunda temporada, graças a Deus. E eu acho que foi uma personagem que mostrou essa mulher
é uma mulher gorda, bonita, charmosa, sensual. Mas eu sinto falta, Marcos. Agora eu tô tentando escrever alguma coisa que eu... Sabe a Melissa McCarthy? Sim, adoro. Ela é mais jogada. Você tem uma série dela que você é louca, né? Eu sou alucinada por tudo que ela faz, assim. Ela com Sandra Bullock, As Bem Armadas, vários filmes, eu amo. E eu realmente, eu tô me devendo fazer uma personagem gorda mais loser, mais jogada. Porque eu sempre bati na tecla que eu tinha que trazer essa personagem gorda para mostrar para as pessoas que a gente não é aquela pessoa que se entrega, que é assim, preguiçosa. Não, eu sempre fiz muito assim, a catita. É porque eu levava muito... A gente, quando faz o personagem, a gente empresta muito da gente e recebe muito desse personagem. Sim. Eu sempre, por exemplo, eu tô ruiva fui para fazer um trabalho, sim, mas essa ruiva estava dentro de mim com a senha na mão, esperando, louca para sair. E super combinou, inclusive, com a cortina. Pois é. Eu fiquei... Tá linda. Eu gostei dessa coloração, que eu acho que eu fiquei na minha idade. Porque quando eu tô com cabelo escuro, que é o meu natural... Eu acho que eu fico muito moura, eu fico muito forte, muito imperiosa. E quando eu fico loura, que eu já fiquei muito loura, eu fico meio Pig do Muppets Baby, muito docinha. E aí aqui eu acho que eu fiquei exata. Mas os personagens têm isso, a troca que a gente tem com os personagens, né? Cada um tem um pouco da gente. E eu acho que a Helena Maravilha veio para mim num momento muito importante para minha vida. Um momento que eu estava precisando entender que eu tinha que tirar aquela mulher para fora e segurar na mão dela e fazer essa mulher forte do Goiás e estudar o sotaque da Marlene, que é a Débora Seco. É tão bom esse trabalho de composição, né? Nossa, a gente teve o Hugo, que é do Parlapatões, o Hugo do Parlapatões, que fez a nossa preparação. E foi incrível, porque a gente foi para Goiás, numa época onde estava rolando uma pandemia. Difícil gravar. Muito difícil, com um elenco grande, muitas coisas acontecendo. E eu tive a alegria de estar com a Débora Seco, que é uma amiga que ficou para sempre na minha vida, uma talentosa. Não preciso nem dizer isso a respeito de Débora, porque a vida dela sempre foi na frente das câmeras. E, assim, a gente teve uma troca tão linda de mulheres, ela, Tia Má, a Rafa Kalimann, a Alice Wegman, nossa, tem a Lorena Comparato, mulheres tão importantes. Lorena. Maravilhosa. Nossa, de uma família linda, né? Talentosíssima. A irmã a mãe, também, que é uma maravilhosa, todos. Da voz, né? É uma série muito gostosa e é muito bom esse trabalho de composição. E é um Brasil que estava pouco explorado, Exatamente. Né? E aí a gente recebeu isso no colo, a gente teve que se acomodar ali, o elenco maravilhoso, que eu não paro de dizer. A gente fez beijo para Hernani Moraes, que é da Talent. Eu amo o Hernani. Ai, como eu amo o Hernani. Gente, eu até não devia ter falado aqui nomes, porque eu vou até deixar de falar de alguém. Mas o Hernani é uma surpresa deliciosa, porque a gente ficou muito mais brother, muito mais parceiros, assim. E tinha uma galera ali, o Mohamed, que é meu amigo, querido, que eu amo. Hamedinho, meu remédio. E a gente se divertiu tanto fazendo, a gente fez uma parceria tão linda, a gente tem um grupo até hoje, que a gente se afaga, se ama, tá tendo até rebelião, tá? Tá rolando uma rebelião, porque eu não tô indo pra terceira temporada, talvez, mas vou cutucar ele, tá, gente? Pra gente ver se vai pra terceira. E trabalha muito. Mas aí a gente tem tudo isso, assim, foi um trabalho muito bonito. Eu acho que os personagens também trazem esse resgate pra gente, às vezes em momentos que a gente nem sabe que essas gavetas precisam ser abertas, mas a predisposição é importante, né, Marco? A gente é barro e a arte vem sendo o oleiro. Total. Vamos falar então no seu momento Amazon, né? Que é um momento que foi muito novo na sua carreira, porque você sai de uma emissora depois de muitos anos. Graças a Deus a gente tem um contrato que permite fazer os dois simultaneamente. Mas te dá um espaço muito nobre, porque você vira não só uma atriz, você já vinha exercendo a produtora no cinema, como a gente já falou do Lucy Creed, a gente vai falar mais um pouquinho, mas a Amazon está te permitindo você, na verdade, exercer a criadora, a showrunner, você trazer o seu Chico Amorim, seu primo maravilhoso, que é nosso autor, que eu adoro, e acho que é um momento muito privilegiado e de muito amadurecimento, porque você está participando de várias salas de redação, você está entendendo a construção de um processo de trabalho, de criação de série, de filmes. Qual é a experiência que você tira disso tudo que você está vivendo agora, nessa nova etapa da sua vida? Primeiro que é um prazer. É um prazer que eu não sei te dizer, eu não sei mensurar, assim, como é gostoso você
poder ver primeiro... você poder botar suas ideias no papel, ser ouvido dentro de uma sala onde tem várias pessoas e que isso vai para outro país e as suas ideias vão e vêm, e você é respeitado e é ouvido. E é muito bom isso. Poder criar, né? Você falou só uma coisa, dá um frio na barriga saber que a sua obra vai para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Dá um frio na barriga Quando é muito que nós grande. pensamos que nós seríamos capazes de fazer uma obra e que o mundo inteiro ia te assistia através, né, de uma plataforma? É maravilhoso isso. A arte rompendo fronteiras, né? A fronteira da língua e as possibilidades. Isso é mais estimulante na sua visão? É muito mais. Que eu sempre fui uma pessoa que eu queria mundo. Eu sempre quis um mundo. Você sabe que eu tenho uma mala nas costas e rodinha nos pés. E falam espanhol muito bem e a gente vai fazer trabalhos da América Latina. Me aguarda. Eu nunca quis Hollywood, né, Marco? Fabiana nunca pediu Hollywood, mas sempre pediu América Latina. América Latina. Mas o que vier, se me desafiar, se eu curtir, porque eu tenho que brilhar o olho. O arrepio, como diz Sandra de Sá, é o que é o termômetro, né? Minha querida Sandra de Sá. Eu vou te falar, Marcos, eu acho que tem sido uma experiência muito importante. É uma responsabilidade grande. A gente tem que estar sempre estudando, porque eu tenho reuniões com pessoas que são muito preparadas. Mas eu acho que a minha verdade também é uma coisa muito grande a meu favor, porque eu estou fazendo o que eu sei de mais verdadeiro, assim, no sentido de ser genuíno, de poder trazer as minhas ideias e colocar no papel e ter uma equipe que sabe pegar isso, colocar numa caixinha e deixar nos moldes que o streaming precisa. Então, assim, é muito gostoso você poder não se criticar pelas suas ideias, não criticar a ideia do outro, e sim se ajudar. E, ao mesmo tempo, é como a gente está falando, assim, ver que a tua arte está rompendo fronteiras e que você pode compartilhar para as pessoas as suas ideias, o que você quer falar, e trazer uma galera que faz teu olho brilhar. É muito bom trabalhar com quem você gosta, mas também trabalhar com quem você admira. Total. E também eu acho que isso... É muito nobre você poder escolher também o diretor, escolher o autor. E você vai querer grandes atrizes do seu lado? Claro, e as minhas queridas... Porque você já trabalhou com Laura Cardoso, Rosinha, sua amiga, Natália te ama. Você é uma profunda admiradora, né, das minhas divas que eu tenho loucura. Eu sou muito grata, assim, pelo carinho, pelo respeito que elas têm por mim, porque é recíproco, mas, assim... Nossa, eu trabalhei com grandes nomes, né? Eu trabalhei com Carvalhinho e Anquito, Jorge Dória, Milani. No Zorra você trabalhou com todos. Com a Gildo, com Rogério Cardoso, com Nair Belo. Se eu for falando aqui... Eu posso esquecer alguém, mas o Paulo Silvino... Você foi muito agraciada, né? Foi, muito agraciada. E fora que eu acho que, assim, tem muito mais gente por trás. Tem muito. E mais trabalho. E você pôde conviver, você pôde beber na fonte. Isso é um legado que você vai levar pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas estar com essas pessoas, quando a gente tem ou um jantar, ou quando eu chego lá no escritório... É muito gratificante. É muito gratificante. É muito edificante eu ter convivido com Bibi Ferreira, ela ter ido me assistir, eu poder estar conversando às vezes com Natália Marília Pera, que ligou, a vez Montenegro, Fabiana Carla está suando, Montenegro. Eu achei isso maravilhoso. Marília Pera amava a Fabiana Carla. Maravilhoso, eu achei ai, meu Deus. Então, são coisas que eu não sei nem dizer, eu só sei sentir, sabe? E eu acho que a gente tem que enaltecer essas pessoas, porque elas são uma história. Eu não quero imaginar que o que eu estou fazendo hoje vai ser esquecido assim. Eu não acredito nisso, claro. Sabe? E eu quero poder, como hoje eu tenho condição de fazer isso, eu quero continuar perpetuando. E esse é o grande barato da profissão do artista, eternizar a sua obra. Claro. O artista não acaba. Nossa. Ontem, quando eu vi o comercial da Volkswagen, da inteligência artificial, trazendo a Elis de volta, tem um lado meu que me assusta, mas tem um lado meu que eu falo, poxa, a nova geração vai poder conhecer os grandes ídolos, de uma certa maneira, que não estão mais presentes, que se foram. É uma discussão muito dúbia ainda, muito perigosa, mas que a gente vai achar um caminho. É doloroso. Eu acho que as pessoas têm que ter uma atenção com isso. A gente tem que achar mecanismos para acolher essas pessoas. A regulamentação exata para que ninguém saia penalizado. E também porque é o seguinte, essas pessoas merecem realmente atenção no set. A gente tem que primar pela qualidade, né, de estrutura para que essas pessoas possam trabalhar fazendo o seu melhor, da melhor forma possível. Porque, às vezes, também a gente está num momento em que as pessoas estão meio que
sem entender direito como é que vão fazer as produções, as pessoas voltaram muito ávidas. Então, sem saber entender quem é artista, quem é digital influencer, quem é celebridade. E tem espaço para todo mundo. E tem espaço para todo mundo, mas tem que saber que é cada um, né, no seu quadrado. Que tem histórias de vida diferentes, assim, tem trajetórias e trajetórias. Trajetórias. Tem que se respeitar. Né? Até a gente, como artista, claro. tem que entender que tem fulano. Fulano tá ali, mas fulano tem uma história para estar ali. Segura a tua onda. Né? Você vem aí com o segundo semestre, como sempre, com muito trabalho. Vamos lançar o De Repente Miss, que é um filme da Daniele Valente. Minha amiga amada, querida, que escreveu Pensando em Mim. Para você, uma protagonista. E você volta aos palcos agora Na Mesa de Bar. Né? Essa mesa de bar, que você adora cantar, você fez até o Popstar, e você canta lindamente. Você vai voltar a fazer turnê no Brasil, e eu queria que você falasse um pouquinho do prazer de voltar aos palcos cantando. Ai, Marcos, eu acho que... Eu até liguei para você, né? Você sabe disso. Ai, nervosa. Eu morro de rir, porque eu falo com o Marcos, às vezes, eu inquieta, e ele é que é meu termômetro para me acalmar. A gente arenga, às vezes, que ele diz, você não precisa disso, isso você não vai... Eu falo, não, Marcos, mas eu quero... Enfim, mas no final das contas, você administra a minha loucurinha, né? Até porque... Nós somos artistas. Sim, e você está acostumado a lidar. Mais do que acostumado. Mais do que acostumado. E você conversa e a gente chega num denominador comum e é muito gostoso. Porque a nossa relação é de parceiros, de partners, de pessoas que estão com o mesmo objetivo. E que eu posso tranquilamente dizer para ele, Marcos, eu penso assim, eu queria... Fabiana, não é legal isso para você. Marcos, mas eu queria fazer... Porque, às vezes, eu acho que eu entrei num mood corporativo que eu sinto a falta, às vezes, do meu lado atriz... Mais artesanal. Do exercício você de atuar. Sente. Eu sou uma atriz que eu sinto, mas eu gosto da troca. É tanto que eu nunca fiz monólogo, por causa disso, porque com quem que eu vou trocar? É um jogo para mim, então eu quero Tem trocar. muitos atores que não gostam de fazer monólogo exatamente por isso. Eu gosto da troca, do camarim, da gente Como você viajar também, juntas. você não é uma contadora de piada. Não. Você não é de stand-up. Não sou. É muito interessante isso. Mas você é uma atriz. Se eu tiver que fazer um stand-up dentro da peça, eu acabo fazendo. Sim, mas aí é a personagem, não é a Fabiana. Tem um contexto. Então, assim, eu adoro, porque eu lembro do Chico E é tudo Anísio. Reginaldo Rossi, da peça? Não, é o seguinte, a peça se passa... eu sou uma professora e ela entra no bar e no dia que ela entra nesse bar, ela recebe a notícia que o bar vai fechar no dia que ela entra. Então, ela começa a atormentar a cabeça do garçom que está lá, o José, e dentro desse rolê todo, ela quer mostrar para ele que aquele bar tinha muita vida, que esse bar não pode fechar. E na pandemia fecharam-se muitos estabelecimentos, muitos bares, né? Então, eu me compadeci com isso, fiquei pensando o que eu podia fazer para voltar a ter minha saúde mental ok, ficar em paz, mas poder também contribuir com a minha arte de alguma forma para as pessoas que vão sair das suas casas para ir para o teatro. Aí eu pensei, vou trazer para a minha raiz, que é Reginaldo Rossi, que esse ano faz 10 anos que ele se foi, que ele partiu, que nos deixou. Passou rápido, meu Deus. Passou muito rápido. E como eu gosto muito de cantar, eu acho que Garçom é um hino onde a gente chega, que a gente canta, é um hino, todo mundo canta junto, mas eu fiquei muito tocada, porque quando eu fiz em 2014, esse espetáculo, que a gente passava em qualquer lugar que a gente ia, todas as músicas, quando a gente começava a cantar, todo mundo cantava. Então, eu fiquei muito impressionada, porque o Rossi foi um cara que vem da Jovem Guarda, foi um ícone, né, no país. ídolo, e era um cara muito querido. O Julio Iglesias amava o mesmo? Rossi, achava que ele tinha uma voz linda. Olha. Tem coisas que eu pesquisei, né? Então, tem algumas imagens de vídeo que fizeram, falando o quanto o Julio Iglesias com o Rossi em Recife, e ele dizendo o quanto o Rossi tinha uma voz linda. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E ele foi um artista popular, importante, e que sabia falar das dores de amor, né? A gente fica meio brega quando a gente fala de amor, quando a gente se apaixona. E eu quero trazer esse universo de bar, quero que as pessoas saiam com vontade de ir num barzinho tomar alguma coisa. Quem nunca sofreu por amor? Quem nunca sofreu? Quem nunca, meu Deus. E o bar acolhe tantas coisas tristes, como coisas muito alegres, comemorações, brindes. Então, eu acho que eu tô numa fase festiva. Que delícia. Que eu quis trazer esse bar para dividir com as pessoas. Agora, eu inocentemente... Aí tem as músicas de Reginaldo Rossi. Eu canto todas as músicas. Muito bom. E eu, na maior inocência, falando com a Fabiana, falando, não, tô te achando tão mais desacelerada, tão mais calma, né? Solteira no Rio de Janeiro, trabalhando muito. Tomei um susto quando ela falou pra mim assim... Não, é porque... Tô no aplicativo. Eu falei, como assim? No aplicativo.
aplicativo. Como é que é estar num aplicativo sendo uma pessoa famosa? Pois é. Aí é que tá. Tem uns aplicativos aí que são umas associações para pessoas famosas. Eu já levei eu nem sabia, eu não entendo nada disso, já levei nada. advertências, porque o idiota foi printar. Se você printar, você é excluído da Irmandade. Você não pode. Mas espera aí, é um aplicativo para pessoas famosas? Tem pessoas famosas, né? Eu já vi uma galera que eu fico constrangida, eu faço que nem vejo. Nem sabia disso. E aí, eu falei, gente, eu acho que eu também vou fazer esse laboratório. Aí eu falei, aí eu achei engraçadíssimo, porque um cara botou assim pra mim, eu te acho linda, tal. E eu já tava bem animadinha. Aí falou assim pra mim, você não precisa estar nesse aplicativo. Aí eu fui até grossa, eu falei assim, eu não preciso da sua opinião. Desculpa, eu já tava pilhada, porque é muito difícil pra uma mulher na minha idade, que tô fazendo quase 50, e tô com 40, esse ano eu faço 48. E uma mulher que é vista, que é conhecida, é muito difícil, Marcos, claro, a gente paquerar no mundo de hoje. Mas é claro que do jeito que eu me atualizo... Até porque tem um homem que às vezes olha pra você, ele pode olhar até como um olhar de fã e pode te confundir. Isso. A mulher famosa tem esse problema. E eu sou uma mulher que eu sou... Modéstia à parte, eu sou uma mulher que sou dona do meu nariz, eu sou o velho da lancha. Claro. Eu sou o velho da lancha. Eu me dou meus presentes, eu compro as minhas coisas. Você é autossuficiente, amor. Eu não preciso que o cara venha achando que vai ter que me bancar. Nada contra quem faz isso, quem tem, mas eu sou uma pessoa que eu acho que assusta um pouco os homens. Eu já escutei muito isso, dos homens dizerem que se assustam com a minha postura. Então, eu tô ali para dizer, não tem medo não, assusta não. Eu só espero resistir ao quarto, ao quinto, ao sexto, ao sétimo, ao oitavo. Eu tô me divertindo muito fazendo esse laboratório para um novo filme nos aplicativos. Quem sabe? Vou ficar de olho em você, hein? Pois é. Fabi, vamos dar match. Nós estamos chegando no fim. A gente tem tanto assunto, né? A gente ficaria aqui mais 2 horas. Mas tem 2 coisas que a gente ainda vai fazer antes de terminar, mas tem uma coisa que eu não quero deixar de esquecer de falar, que é o palhaço. É uma cena. E foi uma cena rápida, mas o Celton teve uma doçura, um olhar tão incrível. E todo mundo que fala sobre a sua carreira fala do palhaço, como se o palhaço fosse um papel que você tivesse um papel monstruoso. Foi exatamente o que aconteceu com a Marília Pêra quando ela fez Pichote. Ela ganhou um prêmio internacional e ela tem uma cena no filme, uma cena grande de 15 minutos. Então, o que eu quero dizer com isso atores têm que prestar atenção que, às vezes, não é tamanho, não é qualidade. A oportunidade pode bater na sua porta com uma coisa infinitamente menor e você fazer daquele limão uma limonada. Agora, só os bons atores fazem com isso. Nossa, obrigada, Marcos. Mas eu não posso deixar de registrar porque eu amo aquela participação, amo aquela personagem, amo o Celton, amo o filme. Também. E acho histórico nessa carreira ali. Espero poder trabalhar com o Celton mais com vezes, certeza, porque ele foi um cara que conseguiu tirar de mim com uma sensibilidade tão grande aquela cena. É tão doce. E mostrou uma nova Fabiana ali também. Eu acho que dali a gente teve um outro olhar, pôde me trazer uma atmosfera que muita gente não conhecia. Eu acho que foi uma cena muito bonita e foi muito feliz. E aquele filme muito bom. Maravilhoso. Olha, como A Máquina, né, de João Falcão, que eu acho que é um filme injustiçado. Eu amo esse filme. E eu amo A Máquina. Quem puder assistir, assista. Eu vi a peça e depois eu vi o filme que você fez a participação. Aqui tem a nossa garrafinha do Ser Artista Podcast levar. Kits. Eu adoro um brinde, você sabe, né? Vou pros cantos. Eu adoro brinde. Você adora brinde, é verdade. Eu gosto de brinde, gente. Eu tenho esse espírito do brinde. Para você lembrar da gente sempre, eu mandei fazer o colar que é com as máscaras do Teatro do Cenário para você usar. Ai, Marcos, eu adoro. Isso é o nosso amuleto de ser artista. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Muito obrigada, eu vou usar com todo carinho. São os nossos presentes para você levar, abençoar. Eu essa também, minha nova temporada. Eu botei a minha até num cordão dourado de aqui. Exatamente, eu pensei nisso. Vai ficar para sempre para mim. Eu não tiro mais o meu amuleto. Que coisa linda, muito obrigada. Antes da gente terminar, que você vai terminar dando uma palhinha, eu queria fazer a pergunta final. E você responda se você tiver ou não alguma coisa para me dizer. E eu queria isso. Você tem alguma coisa para me dizer que você nunca tenha dito? Meu Deus do céu. Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não tenho nada para não te dizer, porque eu acho que a gente se ama tanto que eu te digo que eu acho que é importante que as pessoas digam enquanto convivem. Então, eu acho que eu sempre te digo quanto eu te amo, quanto eu te respeito, quanto eu te admiro. Então, não vai ter esse momento, nenhuma palavra que eu te diga
que eu nunca tenha te dito. Eu acho que eu não sei se eu te disse já gratidão por tudo que você... Eu acho que eu já te externei e às vezes é difícil, até às vezes quando eu não consigo falar para ele eu escrevo. Mas eu acho que eu já te disse muitas coisas e quero continuar te dizendo muito mais. Para sempre eu te direi que eu te amo, que eu te respeito, que eu te admiro e que eu quero estar com você muito tempo da minha vida sempre, por favor. E a gente, quando se desentende que nem irmão. A gente briga de irmão, fala pro outro, mas o respeito tá ali. Permanece. Isso é lindo. Cuidado. Acho que a gente cuida de quem a gente ama. E eu acredito, assim, que o cuidado com amigo... Eu tenho reverência às pessoas que são meus amigos, que são... que convivem comigo, sabe? Porque eu acho que são pessoas que cuidam de mim. Eu falo de verdade. Eu tenho anjos da guarda. Então, eu não posso não cuidar dessas pessoas. Às vezes, a vida acelera a gente a ponto da gente esquecer de dar um bom dia para alguém, perguntar se alguém está bem, perceber. E perceber é importante. Porque, às vezes, você vê que às vezes eu digo assim, que voz é essa? Já estou nervosa. Você sempre presta atenção nisso. Você sabe com quem eu aprendi isso? Com as grandes atrizes. Porque como eu cuido delas muito além do trabalho, né? Com médicos, indicações, momentos familiares, já fiz enterros de familiares. Eu aprendi muito o cuidar do outro, independente do retorno financeiro, do retorno de trabalho. É mais do que Está na minha né? natureza, né? E a gente está perdendo isso, a gente conseguiu manter. Graças Amém. a Deus. Para terminar, eu quero que você dê uma palhinha e eu quero te dizer que foi incrível esse momento com você. Foi bom pra você, foi maravilhoso. Você é autêntica e verdadeira como você sempre foi. Estão vindo realmente as pessoas que eu tenho um laço de afeto, um pacto de vida. Verdade. Né? Um pacto de amor, que é o que eu acredito. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também estou muito feliz de ter E vindo. agradecer nosso público com a sua voz. Ai, gente, eu só tenho que dizer o seguinte, que eu vou passar um bom tempo dentro de um bar, e é claro que um bar tem garçom, e garçom é a música que eu estou trazendo para o espetáculo, então eu quero dizer, saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços meu coração, só que eu vou cantar para você, neste corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno, bem gostoso de provar, e por aí vai. Ei, delícia! Um beijo, minha gente. Até semana que vem, quarta-feira, às 8 horas, no Ser Artista Podcast, nosso canal no YouTube, em todas as redes sociais, com uma grande estrela, uma grande amiga presente. Um beijo enorme, Fabi. Amei. Obrigado. Obrigada por essa oportunidade. Parabéns. Te amo. Também te amo.